levar isso aqui para o laboratório, levar um negócio que é cancerígeno, aí a gente tem que dar conta. Mas isso aí não é cancerígeno. Eu não dou câncer, nem estou comendo criancinha ultimamente. Mas... Agora, o problema é esse que tem que se adaptar. No desenvolvimento, às vezes, precisa disso. Outra coisa, você precisa, Laura, de entender uma coisa. Parapsiquismo é um negócio muito complexo, muito difícil. A natureza humana também é dificílima. A hora que junta essas duas coisas, piora tudo. Fica uma terceira condição mais difícil ainda. Então, se as pessoas apelam, está tudo certo, o problema é delas. Agora, ela que tem que ver a qualidade que ela vai chegar lá. Mas para desenvolver, a pessoa está arranjando um macete, você não pode falar nada. É igual ficar pelado, dá para fazer tenebra, o problema é dela. Entende? Eu acho, por exemplo, você vai receber um amparador, quando você vai receber uma visita, o presidente da República na sua casa, você coloca tudo bonito. É isso que devia de ser na TENEP. Mas veja, se ele é pobre, a casa dele é de chão batido, ele tem que receber o presidente do chão batido. Não tem jeito, o que vai fazer? Você não pode exigir isso dele. Não, ele às vezes é assim que ele vai aprender a quebrar a cara. A gente, eu já falei aqui quantas mil vezes, não tenha medo de errar. É errando que você vai aprender a acertar. Porque como é que é? Se uma pessoa ela tiver medo, ela aí não vai fazer nada, porque ela não aprende nada. Ela vai ficar inerte, na inatividade. Ela vai ter uma vida sedentária. Hein? É terrível, é terrível. Mas, Mabel, você não pensa a mesma coisa que eu no começo? Sim, eu estou entendendo. Agora, você não. Você é o seguinte, você é rígida, você está muito gestápica ainda. Abre mão. Gestápica. Não pode. Você é coisa da Europa, é gestápico. Está com problema. Ela está te chamando lá. Está te chamando. Estamos online. É? Mas por que eu não tenho internet? Opa. Ah, é? Ah, mas você trabalhou bem. Isso aí vai me ajudar. Vai me ajudar. Agora, tem uns nomes que eu ainda não coloquei, que eu tenho que colocar nessas coisas, sabe, da baratosfera, tudo. Um deles é o Vale dos Réprobos. Eu já coloquei lá. Vale dos Réprobos. É o Menexade, é o baratosfera. Vale dos Réprobos. É o local, a Comunex dos suicidas, por exemplo. Não, esse aí você deixa. Isso aí eu tenho, eu conheço isso aí. É nosso do processo de psicografia. Hein? O povo, né? Agora, eu teria que fazer uma listagem disso para falar. Vai falando aí o que você acha. Vai falando para mim ver você o que você acha. É lógico. Peremptoriedade. É intolerância. É imposição. Agora, antidemocracia. Você sabe que são os últimos laivos e vestígios do processo, vamos dizer, de problema de religião e política em matéria de dogmática. Isso é dogmático. Pois é. Está começando, vai ver. É justamente a tua, teu primeiro curso. Não, eu já falei aqui para vocês que o que falta é a cosmovisão.
Agora, com a visão que aparece mais na prática, a falta dela é mais a peremptoriedade. Agora, tudo é processo de poder. Agora, veja, no Espiritismo é a pior. Porque eles não aparecem, eles tiram até o corpo fora, eu nem quero discutir. Você está entendendo? Mas eu sou superior aos outros, mas eu não falo. Eu deixo para lá. Então, esnoba, entendeu? Religião é isso. Custa. Escuta, quem é de vocês que vai bater aí? Falta 1 minuto só ali. Eu confio em vocês. Ainda existe isso? Eu pensei que não tivesse. Chatei, né? Chatei, Laura. Aqui, ó. Tudo é aproveitamento do tempo, tá, Laura? Tá certo? Não, aqui. Aproveitamento do tempo. 915. Estamos caminhando. Vamos chegar aos milhas. Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas aí. Hoje nós temos o aproveitamento do tempo da autoproexologia. O aproveitamento do tempo é ação efeitotécnica de reconsciência lúcida, aplicar sabiamente as horas da vida humana focadas na evolução consciencial, calculada de modo cosmoético, envolvendo a autoproex, as autopriorizações e o autoparapsiquismo. O fator tempo, a questão do tempo, a importância do tempo, o valor das horas, o ato de ver o prioritário, a fixação do megafoco assistencial, o fato das décadas da vida humana passarem depressa, a ordem do tempo, o primeiro tempo, o tempo intermediário, o tempo preparatório, o tempo executivo, o tempo pessoal, o tempo proexológico, o tempo grupal, o tempo profissional, o tempo útil, o tempo de pesquisas, o tempo perdido pela espera. Isso aqui, ó, eu li um pedacinho só. Agora aí depende de vocês ver o resto. Nós temos uma série de logias aí, e depois nós temos também na taxologia as 15 condições evitáveis de abordagem mais simples para quem deseja aproveitar o tempo intrafísico dentro do universo da evolução cosmoética, empregando até a Omni-Super, que é a omissão superavitária, e sem a evocação de assediadores extrafísicos. Agora, depois disso, o aproveitamento do tempo é a reação positiva mais óbvia, primária e fundamental para quem, homem ou mulher, jovem ou idoso, admite evoluir com a aplicação da inteligência evolutiva. Você manda no tempo ou o tempo manda em você? É sempre assim? Agora, eu quero dizer aí, principalmente para a Rosa, que esse VB tem 39 logias e tem 8 máximos. Agora, se você puder acrescentar para 10, é só acrescentar mais uma seção no detalhismo, porque tem 19. E também acrescentar um trinômio, porque tem 6. Tá certo? Agora, é um caso de se estudar, porque tem muito detalhe sobre o processo da cronobiologia e cronologia. Agora, eu tenho aqui uma pergunta que é o seguinte. Veja, é um assunto totalmente novo esse aqui, ó, que já está sendo criado na TENEPS. A tenepsologia em luta com a tertúlia. Ou, se vocês quiserem, o casamento de uma coisa com outra. Aqui. Tenho por hábito gravar as tertúlias no MP3 Player e ouvi-las quando tenho oportunidade. Há cerca de um mês, estava ouvindo a tertúlia e entrei no quarto para iniciar a TENEPS. Estava tão interessante que continuei ouvindo durante a TENEPS. Nos dias seguintes, passei a ouvir as tertúlias durante a TENEPS. Vão perceber, não percebi nada que pudesse desaprovar minha atitude. Pelo contrário, senti que estava acrescentando informação de alto nível à minha passividade ativa. O que o senhor pensa a respeito?
estou atrapalhando o trabalho dos amparadores, a turma da TENEP parece estar aprovando. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aí não está dentro das regras da tenepsologia, mas você está em evolução, está em desenvolvimento. Se você precisa disso por enquanto, tudo bem, mas cedo ou tarde você tem que ficar inteiramente dedicado ao processo da TENEP, sem essas molduras, sem essas achegas. Arranja um jeito de você ouvir a TENEP antes, ou fazer a TENEP antes ou depois. O ideal seria fazer depois, no outro horário. Agora, então, a primeira coisa então, que eu recomendo, eu não tenho voz sobre nada disso, eu sou da democracia. Agora, atenda ao seu amparador. Outra coisa, você está falando aqui, ó, que não perceberá que pudesse desaprovar, porque você deve estar em desenvolvimento, você ainda não sabe bem das coisas. E outra coisa, o amparador deve estar complacente temporariamente para ver o que é que vai dar nisso. Agora, de qualquer maneira, se você está praticando sua TENEP agora, eu peço então para o seu amparador, nesse instante, dar um jeito de dar alguma ideia, inspiração para você a respeito do assunto. O dia que ele sentir que você já está maduro, muda o hábito. Porque, agora, isso é um assunto totalmente novo que a turma da TENEP tem que estar estudando para ver como é que é. Isso ninguém pensou. Aqui, veja bem, online é uma coisa nova na Terra. A TENEP também é. Nós temos uma terceira condição nova, que é juntar uma com a outra. Então, ó, vocês estão mexendo com o futuro da humanidade. É aquilo que eu falo. A conscienciologia é isso. Vocês preparam que esse é só o começo. Nós vamos ter muito mais coisas. É um aproveitamento do tempo. Aproveitamento do tempo. É que ele está querendo. Ele quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele acha que ele está dando passividade, o amparador está olhando aí. Está mexendo nele com energia. E ele está escutando. Deve ser isso. Por que as consciências podem fazer a gente ficar com insônia? Ou é o tenepsista que ainda não domina direito a TENEP? Esta é a quarta vez que tento iniciar a TENEP e quase elas me dão mais uma rasteira. Só que dessa vez está mais esperto, já sinto a presença do amparador e as conversas de subjulgamentos delas. Olha, a primeira coisa que tem aí é o seguinte, isso que está acontecendo com você é muito comum em quem está começando inicialmente para cair no transe da passividade ativa da TENEP. Então, por exemplo, se a pessoa ela não ainda tem ainda problema, principalmente somático, algum processo fisiológico, alguma coisa que tem que encaixar, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, algum processo da miologia, algum problema da musculatura, alguma coisa nesse sentido, a pessoa, então, recebe a energia dos amparadores e eles fazem com que ela durma. Que ali ela está sendo mexida, está sendo trabalhada como se tivesse uma cirurgia, pouco a pouco. Isso não pode ser feito, às vezes, de uma hora para outra. E ela vai desenvolvendo pouco a pouco. Vai chegar um ponto que ela não vai precisar mais da insônia dela, ou vamos dizer, do processo de dormir. Agora, a primeira coisa, a pessoa tem que dormir direito para praticar TENEP. Isso aí é uma coisa séria também. De modo que é bom você pensar isso. De qualquer maneira, se você lá começa a TENEP, se ela está dando uma rasteira, quer dizer, você fica com algum problema qualquer, isso é porque você está com as energias alteradas. Você tem que trabalhar mais. Uma coisa que eu recomendo é o seguinte, fora da TENEP, use mais o estado vibracional. Trabalhe nisso em ambientes e horários, e condições e contextos diferentes. Isso pode ajudar você. Agora, quais são as melhores atitudes pessoais de exercício energético, além dos deveres diários, claro, objetivando preparar-me para ser tenepsista no futuro próximo? Faça assistência a todo mundo, com SINs e com CIEX, tudo que você puder, que é no meio dos assistidos que você vai encontrar os assistentes extrafísicos, que são os amparadores. Uma outra coisa, eu quero agradecer aqui uma pessoa que mandou aqui umas considerações a respeito do meu modo de falar. E eu quero explicar a minha parte. Eu não quero, com isso,
me justificar, nada disso não. E outra coisa, antes de começar a falar, eu quero agradecer a observação dessa pessoa, que deve fazer outras. Eu preciso de questionamento, eu mereço crítica e eu preciso de crítica. Então, ele quer dizer o seguinte: quero ajudar a orientar o professor Walter. O português é precioso e devemos utilizá-lo corretamente. O professor usa o verbo fazer erroneamente, quando usamos esse verbo como referencial de tempo. É sempre o singular. O verbo pode ser substituído pelo verbo haver. Assim, então ele vai explicando isso tudo. Eu quero dizer para você que eu estou cansadérrimo de saber de tudo isso. Mas eu já expliquei nas tertúlias, você deve estar começando a ouvir isso agora. Que eu aqui não estou escrevendo. Quando eu escrevo, eu procuro tirar todos esses erros. Mas agora, para falar, isso é colocalismo. Eu tenho que ser igual aos outros. Eu uso gíria, eu uso palavrão quando é preciso, eu faço trocadilho, eu explico uma opção de coisa. Então, releva que eu não acho que a gente, no coloquialismo, precisa de falar do jeito que a gente escreve. O nome que eu falo aqui, geralmente, eu mando as pessoas procurar a vovozinha. Mas no seu caso, não. Eu te agradeço, está tudo certo. Uma outra coisa. Além desse negócio de usar o plural, eu acho que o português devia ser mais elástico nessas coisas. Uma delas também que eu acho nisso aí, ó, que eu às vezes uso aqui, se você não viu, você pode usar. É o seguinte, meio e meia. Essa eu também acho vomitiva em português. Se você fala, o negócio está errado. Agora, para falar, eu estou pouco ligando para isso, esse eu mando todo mundo para a vovozinha. Eu já estou te explicando. Igual a esse, tem uma série deles. Agora, observa que às vezes você vai poder me ajudar em outras coisas. Agora, ó, eu te peço o seguinte, já que você entende bem de português, faça uma revisão dos nossos verbetes. Melhora o processo da minha comunicação dos verbetes, você vai poder me ajudar muito. Eu já estou usando 70 sessões e elas são difíceis de mexer, você já deve ter percebido. Observa as repetições que eu sou obrigado a fazer. Só a palavra tempo hoje, na fatologia, eu estou usando aqui dezenas de vezes. Não tem outro jeito. Muito embora eu conheça o que é cronologia, o que é prospectiva, o que é cronobiologia, o que é a retrocronologia e outras coisas mais. Mas é o jeito. Então, vê se você me ajuda na questão do português. Agora, eu acho que a gente falando assim, mais espontaneamente, eu faço mais contato com o povo. Eu tenho feito isso a minha vida inteira. Eu nunca mudei. Então, ó, fazem 50 anos que aconteceu isso. Eu vou fazer, por que não? O que está errado nisso? Agora, veja, é um vômito defender esse purismo do português. Ô, Tânia, você é 100% favorável a isso? O que eu acho engraçado é que tem muita gente, não é o caso do meu amigo aí, não. Da minha amiga, eu não sei, minha amigo, né? Não é o caso do meu amigo, mas, por exemplo, existe aquele nosso professor, que eu já falei aqui, que é doutor, com pós-doutorado em filologia em português. E ele não liga para os processos de cacófone. Eu já ligo para isso, principalmente para escrever, a gente tem que abrir o jogo. Agora, vocês não vão ver, né? Eu falar aqui, por exemplo, algumas coisas, você está entendendo? Eu evito, quando o negócio é brabo, isso aí eu não entro. Eu tenho uns limites. Mas agora, nós sabemos dessa história. Mas, ó, eu não estou pretendendo mudar isso por agora, não. Professor. Não vejo. Eu não quero purificar as nossas coisas para a gente ser elitista em matéria de idioma aqui. Só isso. Me ajuda nisso. Se vocês verem que eu estou exagerado, então eu vou me restringir. Pois é, essa questão do faz com tempo, haver, existir. Sabe o que acontece quando tem as provas? Vamos pensar assim, mais globalmente. Provas para concurso. Então, a gente faz a pessoa. A são coisa essas, colocalismo. São essas, coisa escrita. Pois é, são essas questões do verbo fazer, faz, 10 tempos. É justamente isso que é colocado. Por isso que elas fazem questões disso. O professor não Mas é para pegar, porque não sei quantos mil candidatos... Vai olhar, eu garanto, se português. Você for olhar o dicionário cerebral desse professor, não é esse aqui nosso, não, mas desse aí que implica com isso no vestibular. Toda prova. Toda prova. O dicionário cerebral dele, de sinônimo, de antônimo, são pobres.
E ele nem sabe que existe dicionário analógico na cabeça das pessoas. A maioria é assim. Porque se soubesse, ele seria mais elástico. Agora, ó, por sinal, eu quero falar nisso aqui para vocês. Uma das coisas que nós estávamos conversando, que é outro assunto, mas que tem relação com isso. Nós vamos pedir para todo mundo, principalmente nos cursos nossos e tudo mais, para a turma aqui ser menos peremptória, menos intolerante, menos, vamos dizer, de imposição, menos, entende, caxias em certas coisas. Há muito processo antidemocrático aqui ainda nisso. Vamos abrir mão de certas coisas. Nós temos que ser mais elásticos. Por quê? Nós estamos trabalhando com a verdade relativa de ponta. Mas a gente tem que ver até o ponto que vai com isso. Agora, o povo, às vezes, é muito, você está entendendo? Taxativo. Nada de Gestapo. Nada de... Como é que é isso? Agora, o que eu vejo, eu, por exemplo, vocês sabem, eu defendo os meus pontos de vista, e às vezes sou bem taxativo em certas coisas. Mas eu sou elástico, procuro ser democrata, dou as coisas. Eu vejo, a pessoa escolhe o que ela quer. Eu acabei de fazer isso agora. Sobre esse caso da TNS, por exemplo. Não sou eu que vou falar, sou eu o operador. Não sou eu. Vocês estão entendendo? Mas agora, então isso é bom. Que as pessoas, às vezes, ficam muito rigorosas. Isso vai acabar caminhando para uma rispidez, que não é o que a gente precisa, a causticidade, dentro das coisas que nós precisamos, o tacape. Lá no Instituto, eu era obrigado a falar isso. Então, no início, era um problemão. Que a pessoa chegava e falasse, não, eu sou dona da verdade. Eu tenho uma borduna na mão. Eu sou índio, acabei de sair da toca. E deixei vir para a cidade. Então, eu posso meter a borduna em todo mundo. Não pode, não é assim. Então, veja, vamos ser mais generosos. Eu estou me colocando no meio também. E vamos ser mais compreensivos em relação àquele que não entende aquilo que a gente está falando. Eu procuro, o que eu estou acabando de falar em português tem relação com isso, pelo seguinte, eu quero ter contato com os outros, eu quero debulhar o que eu estou falando, eu não quero ficar com elitismo nisso. O problema é esse, tem que fazer uma média, até um certo ponto, com aqueles que estão no curso primário. Se você está no curso secundário, você faz uma média. Professor, essa média tem que ser sempre racional. Racional. Entendível. É o que a gente está fazendo, inteligível. Tem? Eu também acho. Mas, Valdo, tem professores que não sabem lidar com o debate. Então, às vezes, os nossos alunos agora estão bem questionadores e tem professor que, às vezes, se defende porque não sabe argumentar. Pois é, na hora, o professor está falando assim, eu não sei sobre esse assunto. Tem que assumir, né? Vocês já ouviram falar aqui? Assumir. Vocês já ouviram falar aqui? Professor, sobre esse assunto eu não vou falar porque eu não tenho competência. Eu falo bem claro. Impondo a ideia dele, gente, uma ninguém tem competência sobre tudo. A tudologia é mais um processo teórico que é da mateologia. Na prática, ninguém domina a tudologia, não dá. Isso é sério. Sou advogada de uma construtora e meu trabalho é bastante burocrático e formal. Por diversas vezes, quando estudo conscienciologia e projeciologia, vislumbro minha vida profissional desconectada com os estudos e práticas evolutivas que pretendo executar. Como poderia otimizar meu tempo integrando esses dois aspectos? A primeira coisa, usa seu estado vibracional para que os amparadores dêem a você inspiração, intuição do melhor caminho a seguir. É muito difícil nós generalizarmos um posicionamento ou um princípio aqui, né, um fundamento de uma situação dessa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a coisa mais séria para quem faz construção é o trabalho com o operário, que é o problema de trabalhar com o nível do operariado. E outra coisa, trabalhar no tempo, debaixo do sol. Começa que o sol hoje é cancerígeno, já começa por aí. Então, tem a pessoa que verificar isso tudo, examinar com calma. Agora, ó, qualquer coisa, tem uma pessoa que eu admiro muito nessa área, que é fora de série. Ele é queimado de sol, mas é fora de série. O nome dele é Celso Luckmann. Se você aparecer por aqui, ou for lá no Espírito Santo, conversa com ele, porque ele é especialista nisso. Ele é uma das pessoas melhores que eu já vi tratar com a vida operária, com os peões e com o processo de construção. Ele mexe com pedras. Veja bem, o Celso Luckmann, ele é fora de série nisso, meu amigo de muitos anos, nos ajudou a fazer o CAE. Outra coisa, tem bom temperamento, é alegre, é aberto, é positivo,
Eu estou dando um exemplo da situação. Se você pudesse vir conversar com o Celso e fala com ele o que aconteceu, ele vai te dar uma geral. Como é que ele age? Isso eu acho que é a melhor coisa que eu posso dar, né? Eu estou dando o melhor remédio que eu posso dar aí no caso para ela. Né? Professor, se todo nosso tenepsista colocasse seu nome em nossas tenepes, poderíamos ajudar de alguma forma? Seria uma forma de retribuir o muito que o senhor já fez e faz para nós. Essa ideia me veio na tenep de sábado. Eu quero te dizer o seguinte, olha, eu vejo isso, mas te agradeço muito. Pelo seguinte, eu não posso estar pedindo tenep. Eu não tenho gabarito para isso. Eu não posso pedir que o povo coloque o nome da tenep. Eu não tenho gabarito. Pelo seguinte, eu não estou dando conta do que eu recebo. Eu vou pedir mais? Eu sou doido. Vocês estão entendendo? Não, estou falando franco. Consciex para consciex aqui. Abrindo o jogo. Você está entendendo? De modo que, me esqueça. Pensa nos outros que estão precisando aí, estão muito mais necessitados do que eu. Eu sou riquíssimo de tudo que você pensar. Atualmente, praticamente, não tem nada que eu não estou precisando, a não ser a compreensão de vocês. Que é uma coisa mais séria. Mas, sobre o meu caso, colocar meu nome na internet, por favor. Se vocês quiserem, eu agradeço muito, desde já. Mas, olha, não mereço. Agora, uma coisa séria que eu quero falar para vocês. Está aqui, ó, artigo do jornal. Vocês têm uma ideia? Dia 20 de julho, domingo. Domingo é anteontem. A mídia aqui, o jornal, é a Gazeta do Povo, página 9. Tem aqui com a fotografia, meia página, um assunto que eu acho o máximo. Isso aqui é uma coisa para a gente ficar. É dentro do cosmograma, da cosmoanálise. Tá cá, coleção, os recortes de jornais de seu Ireno. O nome é Ireno Vicente. Ele tem 89 anos, está aqui a cara do homem, ó. 89 anos. Agora, o que é? Ele é funcionário da Assembleia Legislativa, ele é aposentado, está com 89 anos. Ele coleciona reportagens há 23 anos. E ele encaderna as reportagens para a Assembleia. Já tem 330 livros. Ele está cheio de armário igual os meus aí. Está entendendo? Agora, como as bibliotecas só tem livro, não tem recorte, ele fez recorte. Como é que chama a técnica do recorte? E olha como é que é o outro nome técnico que tem? Hemeroteca. Eles aqui não estão sabendo que a pessoa não sabe o que é isso, quem escreveu. Então, eu podia até falar aqui, ó, para quem escreveu isso, que devia ter falado sobre hemeroteca. E o processo é esse, não tem outra saída. Agora, o que se faz? Ele faz referência de pesquisas e até da comunidade externa. Agora, é um serviço de arquivamento, os principais reportagens jornalísticas que abordam temas de interesse dos deputados da Assembleia, aqui do Estado do Paraná. Então, a biblioteca só disponibiliza as coisas em livros, mas não tem hemeroteca. Agora, os próprios funcionários da Assembleia, eles consultam tudo lá. E no início ele começou bem assim tímido, com o tempo ele acrescentou tudo. No início era só jornais locais, atualmente ele pega todos os veículos que ele pode, e ele tem uma tentativa da privatização, por exemplo, quando houve da Copel, ele tem todos os dados. Então os deputados olham ali o que aconteceu. Então tem uma documentação fantástica para todos os nossos representantes aí do povo. Agora, veja, ele quer ter uma sala especial para guardar o material vinculado ao gabinete de um deputado lá, mas não está cabendo mais. Então, veja, precisava de estudar o que é hemeroteca, né? Em Lisboa, tem até hemeroteca na rua, assim com a placa, ó, hemeroteca, a pessoa ir lá. Isso em Lisboa. Agora, veja, lá em Curitiba, precisava do povo entender isso. Agora, a coisa mais séria é que a repórter aqui pediu a um especialista de psicologia para examinar esse negócio de colecionar. Então ele falou que é uma relação de afetividade. É a necessidade de repetir ações que tenham uma consequência boa. Faz parte da história da vida da pessoa. Entende? Agora, ela está falando do povo que é compulsivo, que é doido. Ela falou que os compulsivos, o percentual é mínimo. A maioria faz coisa boa nisso aí. Quase sempre a pessoa entra com isso quando ela é compulsiva e alterada, que tem baixa estima,
falta de aceitação, ansiedade, imaturidade e fragilidade. Não é o caso do nosso amigo com 89 anos, dando exemplo para todos vocês jovens que estão aí. Tá certo? Porque quantos recortes você tem na sua cara? Você não acha que isso aqui é o máximo? Foi escrito para a gente, foi ou não foi? Você da turma lá do Cosmograma sabia que isso existe. Agora, outra coisa que eu queria pedir aqui, Eduardo, eu tenho aqui os artigos. Olha qual que é o medicamento que eu posso, por favor. Agora, quem é que está? Você Não, tá? tem sobre aquela pergunta da construtora, pelo que eu entendi, a pessoa é advogado, né? Aí, além de conversar com o Celso Luckman, se ela quiser colaborar no CEAJUC, e depois bom. na Futuricia da Paradireitologia, conversa aqui com a Cristina. O e-mail é ceajuc@unicim.org. Entre em contato com a gente, que a gente está precisando de gente. Vai ser bom. Não sei se eu posso... aquela questão da língua portuguesa, aí não sei se passou um pouco tempo, que na hora não deu para eu falar, mas a língua portuguesa é extremamente elitista, só o elite para meia dúzia só saber escrever. Estou de acordo com você. E agora, a regra tem que existir. Eles tinham que simplificar, porque a população não tem condições, ninguém de escrever e com mesmo, tantas regras. Aqui, ó, e mesmo a simplificação que está aí, ela é muito frágil ainda, ela é pobre. Essa que eles estão tentando fazer, da simplificação de ortografia, tudo isso. Acho que é pobre, precisa ter mais. Agora, você sabe, mesmo no meu estilo de escrever, eu já tenho umas coisas avançadas, eu estou pouco ligando para isso. Agora, o que eu procuro expor sempre é a parte lógica, racional. Eu tenho que escrever de tal maneira que aquilo seja esclarecedor. Se o negócio é para confundir, eu não escrevo. Pelo menos eu evito. Agora, se eu for fazer uma síntese, se eu vou fazer uma concisão, até com a palavra grande, uma sesquipedal, eu faço. Agora, eu acho que o processo esclarece mais. Precisaria ver a origem desse elitismo da língua portuguesa, que é demais. Não, a origem existe e não tem saída, porque ela é uma língua nobre, querendo ou não. O inglês é uma língua de bicho, é língua selvagem. Estão usando então, mas é baseado no latim, tem muita coisa do grego. É isso que eu uso, o negócio do prefixo, dos afixos, dos sufixos. Isso é muito difícil. Quanto o conteúdo, ela é bastante rica. Agora, a forma, eles querem deixar a forma de um jeito que ninguém sabe escrever. Eu procuro evitar a gramatiquice, mas eu sou obrigado a Agora, trabalhar eu com uso isso. o máximo, porque na hora de escrever, é o máximo que eu sei, porque para não Você ficar está feio, certo. tudo bem. Eu também penso, muita coisa eu penso desse jeito. Agora, eu evito a gramatiquice, mas acho que todo mundo tem que estudar gramática. Não tem saída disso. Agora, ó, por exemplo, falando desse negócio, seria bom a gente expor para vocês mais uma expressão. Eu estou colecionando uma série de expressões que são equivalentes em certas coisas que eu uso, ou que são parecidas, mas que são diferentes. Eu, de vez em quando, falo isso aqui para chamar atenção para o idioma em si. Hoje eu quero falar em mais uma que eu ainda não falei aqui. Eu falei assim diretamente, mas não juntei as pontas. Então é bom a gente falar. Então, por exemplo, existe o genipapo, tá certo? E existe o ginopapo. Caiu a ficha, eu preciso explicar mais. Então, veja, eu estou fazendo a listagem dessas palavras. Um dia desse teve uma aqui que eu falei. Vocês lembram que eu falei uma? Popular foi não, mas eu... Pois é, mas teve uma outra também que eu falei parecida assim. Tem uma série dela. Eu quero fazer uma listagem. É tanto que depois eu vou pedir para a Kátia. Ela não está aí hoje? Ela está aí. Não, a Kátia Capolari. Para ela dar um jeito nisso também. Pois é. E também para a Julieta. Para ver as palavras. Por exemplo, tem umas que eu já sei que são um monte que eu estou usando. Por exemplo, psicossomática e psicossomatologia. Tá certo? Mental somática e mental somatologia. Eu vou fazer a listagem dessas palavras, que é para ajudar. Dentro do processo. Isso aí, teve gente aqui que está doido atrás daqueles meus os formulários. Então, esse aí não tem lá no manual de redação.
Então eu vou pôr. Outra coisa, como eu falei para vocês, eu estou ampliando as palavras Sesc Pedais. De 10 sílabas, 11 sílabas, 12 sílabas, etc. Eu já tenho um monte que eu uso. E elas são, não adianta discutir. Você está entendendo? São indiscutíveis, não tem saída, não tem jeito. Agora, o problema é pegar agora essas, né? Genipapo, e ginopapo. Você está entendendo? Ginepapo ou ginopapo. Ou melhor é ginepapo e ginopapo. Então, vejam, uma é a fruta, o outro é o papo de mulher, coisa de mulher. Que é do femismo. O ginopapo eu já coloquei, tem coisa minha que eu já escrevi sobre isso entre parênteses. Professor Valdo, aqui à sua esquerda. No detalhismo, aqui na folha 16, onde tem tecnologia, o senhor coloca no final aqui, a técnica do crescendo proexológico. Sim. Poderia falar um pouco mais sobre isso? O crescendo proexológico é o seguinte, quando a pessoa, ela tem lá no manual da Proex, eu falo assim, você vai estabelecer a sua planilha, é o proexograma, sua planilha proexológica. Então, o que você vai fazer? Você vai ver o que é que vai ser feito a curto, a médio e a longo prazo. Isso é uma técnica, mas igual a essa tem uma série delas. Por exemplo, outra técnica é você examinar com o passar do tempo e o seu ciclo existencial, infância, juventude, meia-idade, maturidade ou velhice, você examinar como é que está a sua programação de vida com esse patamar da evolução intrafísica. Você está entendendo? Que é o processo das faixas etárias, essa coisa toda. Isso tudo também é técnica. Agora, hoje, quem está com o maior relacionamento disso, que já pegou, e eu mesmo dei muitas listagens, é a PEX. Olha lá na PEX o que é que tem na técnica, que hoje já tem muitas. E eles já estão dando aula nisso, e parece que está sendo um sucesso, porque está acrescentando, está ampliando a cabeça do povo sobre o projeto. Isso teria relação com a crescendologia logo abaixo, que ele coloca aqui, o crescendo evolutivo cronológico? O crescendo. Logo abaixo. O crescendo evolutivo cronológico. Até um certo ponto tem. É isso aí lá. Uma outra coisa. Joga, toda vez que você for ver aqui, detalhismo. Joga com essas seções, uma com a outra. Sim. Você vai descobrir terceiro, quarto, quinta posição, uma opção de coisa. Foi feito já de propósito. Uma outra coisa. Aonde tem interação, é porque tem alguma coisa de binomiologia, ou tem relação. Se não tem, você mesmo pode criar, se não tiver aí. É só você olhar. Outra coisa, um trinômio pode ser transformado em polinômio. Depende se você acrescentar alguma coisa. Eu já expliquei isso aqui. Certo. Tem um que eu já expliquei aqui, que o povo mesmo começou a usar sem eu ter falado muito. Que é o problema, por exemplo, acolhimento, esclarecimento e encaminhamento. Agora, depois tem o follow-up, que é você seguir a pessoa para fazer o atendimento depois, entendeu? Tudo isso aí, de 3 passa para 4. Entendi. Então, isso tudo eu estou te falando que é para você saber julgar com as sessões. Certo. Tudo aqui pode acrescentar. Não tem verbete nenhum meu que é definitivo, não existe isso. Tudo é ainda, amostra grátis, reduzida e às vezes mal feita. Esse remédio pode ser aperfeiçoado. Leva para o laboratório. Uma outra dúvida que eu tenho aqui já é em argumentologia. Lá em culturologia o senhor coloca também a cultura da cronêmica cosmoética. Pois é, da cronêmica cosmoética. É justamente a mesma coisa. É o problema do tempo. Agora, nessa cronêmica aqui, na verdade, é a cronobiologia que eu estava falando. A cronobiologia é a hora que mexe a biologia sua, mexe o seu corpo, o tempo que ele tem, o processo de vida, como é que você vai. Uma outra coisa, vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, Freud achava que o melhor período da vida humana era a infância. E ele falou isso, é uma das maiores bobagens que o Freud já falou, a meu ver. Eu penso justamente o contrário, o meu é o outro extremo. Eu acho que é na maturidade que é o melhor período da vida da pessoa. A verdadeira felicidade é o problema da tranquilidade íntima. A criança não tem tranquilidade íntima. Tem tanta coisa ainda para fazer, ela não entende nada, não conhece nada, ela é imatura. Então a infância é uma tapiação.
O Freud não soube interpretar a infância. Ele estudou a interpretação de sonhos. Você quer sonho maior do que a infantilidade? Isso é para liquidar com o Freud. Estudo já tive que falar publicamente desse jeito. Desde que eu vi as coisas que me deram a coleção dos livros dele, eu vi esses negócios, a opção de cada rombo desse tamanho. Por quê? Falta o problema multidimensional, falta consciência em si. Ele quis se afirmar dentro daquilo que ele descobriu, que é a opção de coisa correta. Muito bom, ele ajudou. Mas veja, isso aí é totalmente errado. Então a conscienciologia é totalmente contra uma porção de coisas da psicanálise. A primeira é essa afirmação do Freud. Infância, eu tenho muita pena, porque eu conheci uma pessoa que fala, não, vida boa era na minha infância, hoje não tem mais nada desse jeito. Quando a pessoa está certa, está na minha linha. Você está entendendo? O Freud não entendeu nada disso. Não entendeu nada. Agora, e certas interpretações dele que são projeções conscientes, que ele interpretou como da imaginação. Você vê direitinho que é projeção consciente. E por aí tem um monte. Agora, o erro maior da psicanálise não é isso não. O erro maior é que a catarse feita só atinge a pessoa até o nascimento dela. Mas não vê as vidas anteriores. Então não tem uma paracatarse, uma retrocatarse. Você está entendendo? De vidas anteriores, de séculos passados, a paragenética da pessoa, a biografia dela, não tem. Só aí eu estou dando 3 coisas que a psicanálise para nós é furadérrima. Tá certo? Val, a fatologia, na página 15, Sim. é a segunda linha de baixo para cima. Eu queria que você analisasse e desenvolvesse a ação evolutiva calculadamente desenvolvida. É aquele negócio de você colocar prioridade nos detalhes. Você pega tudo que você recebeu da sua vida. Você vai ter que fazer retribuição. ProEx nada mais é do que uma retribuição técnica. O que vocês acham? Tá certo? Então, na hora que você vai fazer isso, você vai fazer o quê? Calcular cosmoeticamente o desenvolvimento disso. O que você vai fazer? Não, eu, por exemplo, atualmente, eu não tenho dinheiro, ainda não tenho pé de meia. Eu não posso querer ajudar os outros a partir de dinheiro para fazer esse crescimento. Então, meu negócio tem que ser na base do gogó. Então, eu vou partir para o gogó. Olha eu já falando coisa de popular. Daqui a pouco o povo do português vai achar ruim que eu estou falando do gogó. Mas ó, é no gogó. Você está entendendo? Então, vamos entender isso. Por quê? Eu não tenho dinheiro. Então, eu tenho que começar a ver. Mas vocês já pensaram, se eu fosse olhar toda hora e falar isso para vocês, abrir um parênteses. Vou abrir um parênteses do português, presta atenção. Gogó. Aí vão reclamar do gogó também. Não vão reclamar lá não. Se fala. Agora, o pior é o paragogó, né? Porque esse é o comparador, é o mais forte que tem. Agora, veja, gogó, na minha terra, vocês sabem o nome disso, né? Como é que chama? Laringochakra. Então, a laringochakrologia, quer dizer, o negócio é muito sério. A gente tem que estudar. Agora, gogó. Agora, você entendeu isso aí? Então, o cálculo primeiro do que você recebeu, seu recebimento, a recepção dos dons, dos talentos da sua vida. Depois, o que você vai fazer como retribuição? E você vai distribuir o que você recebeu. Essa distribuição é que ela tem que ser bem calculada de uma maneira prioritária. Isso é que é importante. Bem detalhado. Bem detalhado. Tudo que você puder. Então, veja, a ação evolutiva calculadamente desenvolvida. É justamente isso. Você veja, eu sou um exemplo. Agora, vamos agora falar eu, na minha condição de macaco rezos mor de vocês, uma barba grande, etc. Tal. Vamos só pensar. O que aconteceu? Eu venho, começo a falar de Tenex, era como se estivesse falando no deserto. Depois comecei a falar do processo de Ivex e bati com o nariz na parede. Então aí o que foi? Tive que esperar com calma, estudar calculadamente quanto tempo que esperar. Esperei mais ou menos o correspondente àquela época, a 2 gerações, para esperar o povo estar fazendo o curso intensivo. Então, eles prepararam vocês lá, para depois vocês aparecerem aqui. Então, já vieram mais ou menos mastigados, burilado, acertado, etc. Tal. Essa que é a verdade. Você pregava no deserto, quer dizer, o pessoal falava, dava rasteira no vento, né?
Entende? Aí eu cheguei, não, cansei. Vamos parar com isso. Então tive que esperar, né? É a vida. Agora, Rosa, você dá uma olhadela geral nesse texto aí, que tem muita coisa para a gente estudar, né? São 3 páginas e meia aí, densas, para a gente ver o que faz. Eu confio em você, como sempre. Agora, veja, eu estou dando uma coisa aí que é moleza para você, hein? Esse trinômio aí, ó, são 2 cocos. Esse aí não tem problema. Agora, das sessões que faltam, você tem que estudar algumas. Tem que pegar lá a listagem e ver, né? Os 70 lá. É. Mas é fácil, não tem jeito. Professor. Agora, qualquer coisa, você apela aí para a amiga, que ela te dá uma... A amiga, pessoal. Quem é que está falando? Aqui, professor, desse lado. Professor, aqui na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, tem ali o manual do postergador, que o senhor até colocou de letra maiúscula. Isso aí eu já coloquei em vários verbetes, já trouxe aqui antes. Manual do postergador, preciso te explicar? Sabe o que é postergar? Eu queria saber qual que é. Aqui tem uma porção aí que usa esse manual, não tem? Não, mas é que vamos perguntar, quem é que tem o manual? Esse livro ninguém vai querer ter, pô. Quem é que usa esse manual? Vamos ver. Vocês que são grandes intelectuais, grandes leitores, que têm bibliotecas impressionantes, igual da minha amiga, que eu fui visitar e fiquei apaixonado pela biblioteca dela, uma beleza. Sabe quem? Eu estive ontem, fora daqui de Foz. Eu fui fazer um exame lá em Cascavel. Então passei numa cidadezinha que tem no meio. Você sabe qual? Agora, o que você passa? Com a Cecília e a Carla. E fui ia ser também o meu chefe, está lá, alemão, fora de série, simpático. Então fui ver o jardim dela, os gatos dela e a instalação do trabalho que ela tem. O ambiente é de uma energia. Agora, está na beira da estrada, mais afastado um pouquinho, na zona rural. Mas tudo verde. Uma beleza. Entende? Agora, o que se passa? A biblioteca dela tem mais de uma sala, para vocês terem uma ideia. Tudo dentro de armários, tudo armado, um monte de coisa, tudo quanto é coisa que você pensar. Os trabalhos dela em cima da mesa, cheio de livros, negócio. Uma beleza, eu falei, bola, parece até, eu posso vir trabalhar aqui. Uma beleza. Agora, ela é uma cabeça, né? Você sabe, poliglota, jornalista, tudo. Eu fiquei impressionado com o negócio. Agora a gente deu uma surpresa nela, porque eu não sabia se ia dar tempo de passar lá. Agora, valeu a pena. O Arthur e o Eduardo passaram comigo. Você gostou, né, de ter ido lá, né? É muito interessante. Agora, o ambiente deles é de uma positividade impressionante. Valeu a pena. Porque eu tinha prometido que um dia eu iria lá para ver as plantas dela. De uma hora para outra, ela nem acreditou, né? Na hora que ele telefonou, nós aparecemos. Agora, é muito bom. Vocês têm uma ideia. Então, ó, é gente que estuda. Ela tem livro lá que é uma beleza. Situação tudo arrumada, os troços tudo em cima. Ela me ajuda muito aqui. Se vocês não sabem, ela é da turma dos navegadores meus que me ajudam na questão da internet. Agora, ela mesma ontem me deu um pacote desse tamanho assim, ó, já de coisas. Então, se ela vem sábado, já tem a metade, já está na minha mão. Que às vezes ela traz para mim, ó, só para você ter uma ideia, Wagner, um monte de papéis assim, ó, só de navegação da internet. Pra você pensar. Ela é jornalista, ela entende o assunto, tem vários que ela já pesca e coloca tudo junto. Alguns desses que eu falo aqui, é ela que me ajuda. É a nossa Cecília Ott, que é o nome dela. Fora de série, ela. Vale a pena. De modo que eu desejo, se eu for dar uma incerta na casa de vocês, encontrar a biblioteca daquele jeito. Olha, eu estou ajudando vocês, sabe? O povo todo vai comprar mais livro para fazer a biblioteca, né? Não, mas qualquer coisa aqui a pessoa pode falar, né? Porque aqui não está fora, está dentro de fora. Não, a biblioteca eu já doei toda, está tudo na biblioteca. Qualquer coisa eu consulto lá. Já falaram isso para mim muitas vezes.
É aquela lá. É a minha. Não, já tem gente que chegou para mim e disse, não, Waldo, eu sou igual a você. Eu uso a holoteca. Acabou comigo. Aí no parágrafo Vem cá, fala, porque senão te cobra, porque tem uma multa. aqui, ó. No parágrafo estrangeirismologia, talvez pudesse colocar aquela expressão em latim, carpe diem. É o carpe diem, aproveitar o tempo. Aproveitar o dia. Eu não cheguei a pôr, não tinha os nós aqui que eu ia colocar, porque esse aqui eu já coloquei numa série deles. Coloca aí para nós, Rosa. Carpe diem. Ela usa. Não, tem gente que usa isso até nos blogs, nas coisas todas. Que é aproveitar, né? É o Zeitgeist também. O negócio é esse. Mas olha, o que mais que é que vocês têm por aí? Aproveitamento do tempo. Vocês são especialistas nisso. Eu queria aprender. Quando a pessoa desperdiçou o tempo intelectualmente, qual seria uma forma de recuperá-lo? A primeira coisa é arranjar aquilo que ela gosta, qual o tema que ela gosta, e fazer expansão daquilo através de um aprofundamento maior. Fazer, por exemplo, a técnica do Wagner, quando ele começou com a biblioteca maior dele, só comprava os papas, as bíblias dos papas. Filé mignon. Era só filé mignon que ele tinha. Com o passar do tempo, ele ampliou isso aí. Então, ele lá, essa pessoa, quem está começando, começa pelo filé mignon. Agora, por exemplo, se ele tem dificuldade técnica no início, começa pelo filé mignon de obras, por exemplo, literária, uma ou outra, para ele ver o que quer que seja importante. Qualquer coisa, se for gente daqui, chega e pergunta para o Antônio. O Antônio é especialista em receitar, sabe, leituras especiais para o povo. Vamos falar com ele que ele dá a dica. E qualquer coisa é chegar e falar com a Nara. Se o negócio empombar for difícil, que a Nara já está por aí. É só chegar e falar para ela. Entende que aí ela dá uma devassa e dá um banho de loja na pessoa daquilo que precisa. Porque hoje, com as nossas posições e o material que a gente tem lá, a coisa está diferente, né? Tem muito caminho e muita possibilidade de pesquisa mais profunda. A pessoa atinge isso rápido. Agora, outra coisa que eu falo é seguir aquela tramitação minha. Arranjar um laptop o mais depressa possível, escrever as coisas no laptop, aquilo que a pessoa não entende, aquilo que chamou a atenção, uma expressão interessante, fazer uma citação de uma pessoa, e tudo colocando as fontes de onde ela tira. Isso aí também vai ajudar muita pessoa. Para começar, é o máximo. Agora, qualquer coisa, venha e comece a fazer esses cursos nossos aqui de mental soma. Por exemplo, nós atualmente, eu já estou até confuso com isso. Alguém aqui precisa fazer o levantamento dos cursos mentais somáticos que nós temos atualmente. São muitas coisas. Já está criando problema isso aí. Vocês estão vendo, já tem da reaprendência, por exemplo, esse do pai, esse é para jovens, para criança, para adolescente. Então seria bom alguém fazer o levantamento disso para nós, para eu poder receitar aqui no Tertúlio. Seria bom você ver esse curso. Porque, por exemplo, sobre energia, sobre parapsiquismo, a gente receita. Seu curso, por exemplo, eu tenho receitado para um monte de gente. É o do Moacir, o acoplamentário, você está entendendo? Os laboratórios, isso aí é para o processo de paraperceptologia. Mas agora, por exemplo, eu quero ver se nós entramos agora, na parte intelectual, a parte mental soma. Nós precisamos de ter uma listagem disso aqui. Entende? E qualquer coisa ainda tem espaço na minha mesa para colocar aqui. Qualquer coisa eu faço assim, leio. Entende? Aquela minha técnica antiga. Ninguém percebe. Professor, sim, eu queria continuar essa ideia do pegar o filé mignon para ir aprofundando no assunto. O Wagner podia responder como que ele procurou o filé mignon? Fala aí. Explica tudo. Obrigada. Como é que eu procurei filé mignon? Qual foi o caminho das pedras? Bom, naquela época eu tinha decidido estudar o assunto bioenergia. Então, numa viagem que nós fizemos para Nova York, eu tentei procurar os melhores livros, os mais completos, os mais básicos sobre bioenergia. Então, eram os livros mais famosos, os livros dos melhores autores, aqueles mais citados,
E às vezes desses livros, pela bibliografia deles, é que eu ia então ramificando para poder achar os outros, quando comecei então a expandir. Agora, claro que às vezes você compra um livro mais famoso e ele é o pior de todos. Um livro secundário, impresso quase como se fosse de fundo de quintal, às vezes tem mais ideia do que aqueles outros. Então isso você só descobre depois, começando a ler, entende? Obrigada. É a vida. Sim. Professor, o professor comentou sobre a questão do pai e do jovem, né, do adolescente. Agora, a gente tem visto que as pessoas que estão valorizando, frequentando, que realmente levam a sério, são as que têm pelo menos mais de 30 anos. São, mas isso você pode esperar que vai ser sempre assim. E outra coisa, eu já falei para a turma da Sinvex, que essa segunda geração aí, que a primeira é do Brinvex, agora é da Sinvex. Essa da Sinvex são mais pobrezinhos. A turma já está defasada, porque hoje as entradas são ricas. Eles estão navegando com muita fartura. É diferente do povo, porque no início eles tinham dificuldade. Hoje não, estão com facilidade demais. Então eu já falei que precisa apertar esse povo. Por exemplo, aquilo que o Loche falou aí numa das últimas tertúlias. Por exemplo, levanta a mão quem é que é da Sinvex que está aqui. Olha lá. Tem uma pessoa. Agora, o Loche falou, precisava de ter uma turma aqui o tempo todo. Porque quem é que precisa mais de debate? Adivinha? É a turma de jovens. Agora, o que esses jovens estão fazendo? Eles não têm tempo igual a gente, igual a vocês? Isso que é complicado. Como é que é isso? Agora... Hein? Sei, mas não. Mas Não é não. Agora, professor... Mas ao mesmo tempo, a gente tem lá alguns exemplos, até citar aí lá o Pascolin, por exemplo. Ele vai lá, lê, debate tudo. E ele está chegando em cada insight, ele tem umas conclusões, você vê que o negócio cai muito ele bem. É bom, mas ele sempre muito foi. bem. Agora veja, Não. quando ele chegou aqui, o cabelo dele ia até no bumbum. É a vida. Você lembra dele? Lembra? Mas a gente, Melhorou tudo, ele já amadureceu. Hoje ele está mais maduro. Mas a gente vê o quanto é positivo. É assim mesmo. Agora, a gente vê o quanto é positivo. Agora, parece que o pessoal às vezes está tão preocupado, e é natural que esteja, né? Com a organização da vida, o pé de meia, aquela coisa toda. E a parte da mental somática, que também é uma preparação essencial, às vezes ela fica descansada. Tem que levar direito, e muita paciência. E outra coisa, mostra exemplos. Como eu estou falando aqui. Vocês já notaram que sempre eu pego uma cobaia para falar? Ó, hoje eu já falei a cobaia do Wagner, já falei o Loche, presta atenção. Falei agora, você falou no Pascal, eu falei dele, está entendendo? Pega esses exemplos e mostra o que quer que tem. Falei da Oti, falei do Sérgio um dia ontem, anteontem, domingo, sábado, etc. A Cecília, eu falei do Celso, Celso. Acho até em relação ao verbete que às vezes falta aquela questão do devagar e sempre. Até um artigo que eu estou escrevendo que é o ansiosismo agora, inverso. Com jovem, você tem que ser mais paciente do que com a pessoa de meia idade, tá certo? Tá. Então, vocês têm que ter paciência com isso, insistir. E outra coisa, dê responsabilidade para o jovem para ele mostrar que ele está realizando alguma coisa. Somente o homem precisa disso o mais depressa possível. Para ele valorizar a posição dele, senão ele não leva isso para frente. Entende? Isso é importante. Agora, arranja função. Do ponto de vista, por exemplo, faz grupos, estuda ali dentro. Entende? Não, você vai estudar isso. Não, você vai fazer uma página sobre esse assunto. Faz um resumo. Vai apresentar aqui. A gente agora, no segundo semestre, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Todo aluno é convidado a escrever uma resenha, a gente vai pagar os banners lá, nós queremos fazer uma tarde, pegar lá no discernimento, os auditórios, e fazer um evento científico. Então a pessoa criticou, colocou as ideias delas, ou seja, uma obra lida, uma época, ela quer fazer uma contribuição, uma revisão, que às vezes é revisão da ideia dela mesma, né, que ela fez do passado. Lógico. E aí todos estão convidados para a gente fazer um evento geral, científico mesmo. Geral. Isso aí é muito bom. Muito bom. Olha, coloca debate nisso, sempre ajuda. Uma outra coisa, de vez em quando, coloca um pouco de sal, de molho. Arranja um tema que seja, você sabe que vai pegar fogo. Põe no meio. O jovem precisa disso. Por dos rebeldes, ele precisa julgar o sangue dele. Né? A adrenalina dele, tem que ferver a adrenalina, senão ele não melhora.
Entende? Arranja isso. Não pode ficar aquela pasmaceira. Chega lá e joga. Assim, não dá. Senão não funciona. Tem que pôr fogo aí. Mas o negócio está fervendo lá. Tá fervendo. Tem que ser o vrum do Batman, sabe? O carro dele. É aquilo. De vez em quando tem que pôr. É o negócio do thrilling, né? É o eletrizante. De vez em quando tem que pôr. Por causa da energia, você tem que gastar energia. Professor, na fatologia, na quinta linha, o senhor coloca o tempo grupal. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Tempo grupal. Por exemplo, vamos entender bem como é que é a situação. Você tem um tempo particular que eu não sei, ninguém aqui sabe, só você. Tá certo? Agora, o que se passa? Esse tempo seu depende de certas condições. Mas acho que está pior do que está, não. Está baixinho. Aumenta isso aí para nós, como sempre eu estou falando. Põe o dobro. Quase sempre eles falam que me escutam, mas tem dificuldade do povo que fala aqui. Aí, ó, tem que falar assim, ó, tem que dar uma repercussãozinha, uma ressonância, senão a situação melhor. Agora, o caso todo é o seguinte: a partir desse processo, com tudo isso, com a situação, o holopensene, o grupo evolutivo seu, começa a dar repercussão. Então, por exemplo, eu não sei nada da sua vida em particular. O tempo que você usa, como é que é. Mas, por exemplo, todo mundo que você tem contato diário já vai começar a influir no seu tempo. Se você arranjar uma pessoa que vai trabalhar com você e ela é impontual, você já vai começar a perder tempo. Você está entendendo? Você tem que usar aqueles meus 15 minutos. Só espero 15 minutos. Você entendeu? Aí eu toco para frente a situação para não ter um acidente de percurso. Então, veja, o tempo grupal começa a funcionar com você. Entende? Por exemplo, no tempo grupal que eu tenho com vocês, geralmente eu já cheguei num nível que eu não perco tempo. Eu só ganho tempo com vocês. Eu sei viver sem perder tempo com vocês. Tem pessoa que chega lá e fica falando muita coisa comigo, eu às vezes estou lendo um jornal. Eu deixo o jornal aberto, converso com ela e continuo depois. Olha, é o tempo grupal. Você está entendendo o que quer dizer? Então é aquilo que você tem. Outra coisa, o tempo grupal mais sério é aquilo que você tem com a sua família nuclear. É a turma que você tem. Então, você com o seu duplista, seu parceiro, tem que examinar isso aí para ver para onde vai, como é que é, de qual que é. Eu não sei se está mais ou menos claro o que eu quero dizer. Amplia o processo do acesso, ou do enfoque, ou da abordagem ao tempo. Sai de você e olha do seu grupo próximo. Aquilo que é o next door, aquilo que é o imediato. Você vai começar a entender o que é o que Agora tem uma outra dúvida. Ainda na mesma linha, o senhor comenta aqui do tempo proexológico. Queria saber quais são os... O tempo proexológico é o seguinte, por exemplo, você, antes de conhecer a conscienciologia, você nem pensava em proex. Então, esse tempo não existia. Lá pelas tantas, você começou a entender a conscienciologia e começou a ver que seria bom eu estudar esse negócio de proex. Atualmente, você já é mais veterano, você já sabe tudo que tem. Então, veja, o seu tempo hoje proexológico, ele tem mais valor, você tem mais dedicação, você tem mais organização, mais disciplina, sabe aplicar a situação visando a sua proex. Então, por exemplo, aquilo que eu falei aí, por exemplo, tem o nosso amigo que está trabalhando em 16 setores diferentes. Eu falo assim, ó, você não vai fazer nenhum bom. Reduza isso, você ficar só nos lugares mais certos, isso vai ajudar a sua proex. Entende? Isso tudo... Agora, tem alguma dica, algum indicador para a gente avaliar se a gente está fora do tempo ou se está muito distante, muito próximo? Tem. Você tem que fazer uma equação entre o que você recebeu na sua vida, a idade que você tem e o que você já fez. São 3 fatores aí, ou 3, entende? 3 condições. Examina isso. Você entendeu as 3 coisas? Entendi. Se você julgar com essa, você vai ver a 4ª, a 5ª, a 6ª, mas essas 3 é que são prioritárias. Agora, eu acho que seria bom você ver o que é que nós estamos chamando de proexograma e as coisas todas que tem. Olha na PEC. Você está lá mexendo, né? Sim. Olha lá como é que cai e joga aqui, ó. Joga as listas que vocês estão fazendo umas com as outras.
Vê se você casa algumas coisas, você vai começar a ver. Você junta duas, você vai ver uma terceira, que é o processo da dissociação. Entende? Professor. Aqui, ó, o cara está aí, falou nele, ele aparece. Professor, aí agora há pouco o senhor disse, PROEX é a retribuição técnica. Dentro disso tudo que está sendo levantado aqui, como que a gente pode caracterizar melhor essa questão da técnica? Ela é dentro da PROEX ou ela... Porque a gente vê mini PROEX, maxi PROEX... Tem mulher que é assim, que gosta disso, etc., que fica todo mundo na expectativa. Essa expectativa era sempre negativa. Ela cria uma auréola, com o passar do tempo, totalmente negativa das pessoas. Agora, tem pessoa que não consegue superar suas deficiências em matéria cronológica. A vida inteira, ela vamos dizer, impontual. Eu conheço 3 pessoas, 2 ainda estão trabalhando muito comigo, que são impontuais. E tinha uma outra que eu julguei até a toalha, porque não adiantava mais. Tentei ver se recuperava e deixei para lá. Mas isso não trabalha aqui com a gente. Parece que a pessoa pensa naquele compromisso na hora que ela... Se ela tem que sair... Mas o problema é esse. Essa pessoa não entende nada de energia. A maioria não entende. Porque se entendesse, faria do jeito que eu faço. Eu vou no lugar antes. Eu já preparo o ambiente, é tudo meu. Quem bebe água primeiro, está bebendo a água que está limpa, não foi suja pelos outros. Ela não está suja. Entendeu? O ambiente é outro, você já sabe, você tem mais convicção do que você precisa, do que você quer, do que você pode, do que você tem. Vamos entender isso, é totalmente diferente. Agora, essas pessoas, então, que chegam atrasadas, não. Ela vem por último, ela está na rabeira, ela é da lanterninha. Eu chamo até retardatário, vocês já viram, eu já falei nisso. Eu já tenho hoje até verbete sobre retardatário. Sobre o processo de pontualidade. Agora, eu mesmo falo, né? Não, você é retardatário aqui na abertura, porque aquelas perguntas serôdias. Você sabe o que é a palavra serôdia? Você não sabe, olha no dicionário, é isso. São perguntas serôdias desses retardatários que chegam depois na internet, na abertura. Um outro fator que ajuda muito na perda de tempo é a televisão, né? A sociedade como um todo, ela perde muito tempo na televisão. Hoje, quem perde mais tempo mesmo não é a televisão, né? É o computador. O computador é que faz perder mais tempo. Mas também é o que ajuda mais, esclarece a cabeça de muita gente. Ele veio para ficar, ou para melhorar, pelo menos, isso não vai acabar tão cedo. Agora, nós temos que nos adaptar a essas condições para isso ser frutífero, ser edificante, construtivo, criar um desenvolvimento. Tem alguma coisa nesse sentido. Agora, o que eu vejo é o seguinte, muito sério. Agora eu vou julgar, fazer isso que eu estava falando, da dissociação, para ajudar vocês. Então só vamos entender. Nós estamos falando de impontualidade. Joga isso na tenepsologia. Uma pessoa, ela vai crescer com a TENEP sendo impontual? Nunca. Eu não admito muito que a pessoa venha falar, se eu conheço que a pessoa é impontual em tudo, se ela está bem na TENEP. Não dá. Não dá. Não conjumina. Não dá. Tem lógica isso? Estou exagerado? E outra coisa, TENEP é diária, né? Isso aqui é duro, né? Então é uma pontualidade diária, a mais brava que tem. Professor, agora... Gente, eu sou médico. Há quase 50 anos eu me formei em medicina, já era dentista. O coisa mais difícil que tem, às vezes, é quando você vê uma pessoa impontual que não leva a sério o processo das tomadas de um medicamento. Isso é um problemão. Ela não leva em consideração nem a saúde dela, quer dizer, ó. Você está entendendo? Isso é muito pior, né? Professor, agora tem aquelas pessoas que parece que tem um atraso que é pontual. Então é certo, ela atrasa exatamente 10 minutos. Mas essa tem que cuspir na cara dela e falar, né? Não é desorganização, está organizada. Ela chega exatamente na... Então, o que você faz? Você vai marcar às 9 horas para ela, você marca às 8. Você já sabe que ela vai chegar às 8h30. Aí vai dar certo. Tem gente que é assim. Agora, o problema é que isso às vezes não dá certo, porque às vezes o cara dorme até uma certa hora, ele não vai querer menos, tal. É um problemão. Isso aí não tem jeito.
Agora, as pessoas, elas caem porque tropeçam nas próprias pernas. Você está entendendo? Professor Valdo, duas questões. O professor disse há pouco que é mais importante dar aos homens jovens do que às mulheres jovens responsabilidades, funções. Estamos a falar das inversas. Porquê que é mais importante para o homem jovem do que para a mulher jovem? Para ele sentir. O homem, ele tem testosterona. Testosterona tem que ter construção. Se não for, a pessoa não se sente realizada. Você está entendendo? Então o homem precisa saber que ele está fazendo alguma coisa, que aquilo está em evolução. Agora, ó, as mulheres americanas sabem disso, então elas sempre arranjam um homem, que é o parceiro delas, que esteja fazendo alguma coisa. A cultura americana já sabe disso. Agora, eu lá em Hollywood, eu vi isso de perto. Agora, usei isso para poder ficar livre de certas coisas com eles. Então, por exemplo, havia uma equipe que queria que eu rodasse o mundo durante 4 anos. Então a gente fazia assim, ó, e rodava o globo e punha o dedo. Aí a gente ia para lá. Eu aguentei isso alguns meses. Você está entendendo? Para fazer pesquisa, ver as coisas, aprendi muito, um monte de coisa. A partir então de Hollywood, de Los Angeles, depois de São Francisco, eu vi um monte de coisa. Mas depois, alguns meses depois, mais ou menos 4 para 5, eu tinha que parar com aquilo. Aí eu falei assim, olha, eu vou usar o argumento de vocês. Vocês acham que um homem só se sente mais tranquilo quando ele vê que ele está construindo alguma coisa. Eu aqui não estou vendo que agora tudo que eu precisava saber eu já sei. Tudo agora é repetição. Eu não estou construindo nada. De modo que, ó, tchau para vocês. Não dá. Mas, Valdo, você está apenas 1/10 do que nós queremos fazer. São 4 anos. Agora vê. Tinha tudo mais ou menos pago. A pessoa que dirigia isso tinha endereço em 52 países. Uma vez a gente chegou no Japão, uma vez viagem no Japão, e estava faltando dinheiro, e eu fui com a pessoa no Sumitomo. O primeiro, onde é que tem uma agência? Não, ali tem, está na fome. Chegamos lá no Sumitomo. Ela olhou o negócio dela, tirou lá os dados, aquele monte americano. Ele pega os negócios de cartão, naquela ocasião, na década de 60, abre aquele negócio, cai assim, tem 1 metro de cartão. Então, todo jeito. Aí ele pega e fala assim, como é que é? Né? Sumitomo. Então tá, vamos ver, não, Sumitomo. Então chegou lá com o Sumitomo. Falei assim, ó, eu quero aí $15 mil agora, ao vivo, cash, por favor. Os caras olharam, examinaram, o outro falou, olhou para o gerente, tudo. Isso em japonês, que é um dos mais bravos que tem. Na mesma hora estava os $15 mil na mão dela. Ela nem foi o caixa, já trouxeram direto para dar. Tudo era desse jeito. Você está entendendo? Então, não podia reclamar. Mas eu tinha que reclamar, porque eu não estava vendo que eu estava construindo nada. Você está entendendo? Agora, foi bom, aquilo me ajudou, eu tive uma visão de conjunto. Foi nessa ocasião, por exemplo, que eu vi as mansões, por exemplo, do Kaiser. Aquele que eu falei, que ele era apaixonado pela mulher e fazia as casas todas cor-de-rosa. Que a mulher era apaixonada pela cor-de-rosa. Ela morreu. Então ele fez uma opção de casa nisso. Isso aí é fato que todo mundo conhece nos Estados Unidos. Agora, eu fui ver casa do Kaiser e tive com gente de Hollywood, gente que tinha casa, ver, por exemplo, as festas de Hollywood, como é que eram, os problemas que tem, as gincanas entre o povo de artistas, starlets, aquele povo todo. Eu participei disso tudo para ver de perto. Agora, 4 meses depois eu já estava saturado, não dá. A gente está perdendo tempo. Então, eu falava para eles, olha, é isso que vocês falaram, o homem é assim. O mundo está rodando e ele sente que ele está ficando para trás. E o mundo está caminhando. Você está entendendo? Então é uma perda de tempo. O homem tem mais noção disso que a mulher. Então... Entende? Isso agora, tudo indica que é um processo de testosterona. A gente não sabe como é que isso funciona. Mas tem alguma coisa nesse sentido. E eu acho que agora com a genética, esse negócio todo de examinar o cérebro, eles vão descobrir uma opção de conotações entre esses processos de emoção com o problema dos neurotransmissores, da coisa toda. Então quer dizer, por exemplo, na Sinvex, no voluntariado, se não derem funções de responsabilidade ao jovem, homem, é mais provável que ele se vá desviar do voluntariado do que uma Não, mulher. Ele não vai apreciar aquilo, ele vai arranjar outra coisa. Outra e a mulher já se vai cair fora disso, ele vai baixar no outro centro.
E a mulher, mesmo que não tenha responsabilidade, não seja uma função de responsabilidade, já se vai manter mais. Isso é machismo. Não é? Machismo não. O processo é hormônio. Homem não pare, ele tem que parir. Então, para parir, ele não dá gente. Então, o que ele faz? Tem que construir. A construção é o filho do homem. Você ainda não entendeu isso. Não, tá bom. Tem muita mulher que arranja o processo do carrinho de bebê e da vida doméstica para ficar ali. Isso é a construção dela, as sete realizadas. É um problema de bicho que tem de acabar. Agora, quando ela chega depois da menopausa, ela começa a ver isso. E vê que a prioridade não era aquilo, tinha coisa melhor, etc. Tal. Entende? Outra pergunta agora bem diferente. Como é que funciona o autoaproveitamento do tempo no extrafísico, ou seja, pós a de soma? No extrafísico é bem aproveitamento do tempo. Estuda o tempo lá praticamente quase não existe, não tem a mesma influência que é aqui. Ele é uma variável aqui que tem muita influência, lá não tem. Porque o que você pensa, você faz, você age, você se movimenta, etc. Tal. Quanto mais lucidez você tem. Agora, se a pessoa está na baratosfera, o tempo é pior do que aqui. Porque é como se fosse uma infelicidade eterna. Você está entendendo? Que é a baratosfera, o processo é esse. Então, se a pessoa tem lucidez, que é o caso mais ou menos de vocês não têm mais isso. Nesse livro que vocês têm com essa lucidez aqui, mesmo aqueles que erram um pouquinho, ou que chegaram num complexo, tudo isso, vocês não vão entrar mais nisso. Não tem mais jeito dessa história. Então nós temos que pensar agora ajudar aqueles que ainda têm isso. Você está entendendo? Que o fator tempo é muito importante. Por isso que eu falo, a pontualidade, entende, Gabriela? A gente tem que bater nisso. Impontualidade é falta de educação. Começa por aí. Está entendendo? É falta de educação. Então vamos pensar só nisso. É falta de respeito a outra pessoa. As condições que existem. Ela está se considerando superior. Isso é soberba. Entende? Ela está esnobando a outra pessoa. Esnobação. Pois é. É roubo de tempo. Agora, a outra é aquela aspecto minha dos 15 minutos. Começa por aí. Você mostra a realidade para a pessoa. Com isso, você também alivia. Por quê? Você faz a profilaxia, você previne o problema da reação em cadeia dos acidentes de percurso das outras pessoas. A hora que bate em você, para o acidente de percurso. Com você não entra nessa. Você já se encapsulou dentro do processo. É diferente. Então, a falta de lucidez é o que mais está relacionado com a falta de aproveitamento do tempo extrafísico. Pode ser o mesmo também aqui no intrafísico? A falta de lucidez significa despriorização. É ignorância, é imaturidade, é inexperiência. Tá certo? Valdo, na página 16, em Principiologia, os princípios organizacionais da conscienciometria. Você pode falar um pouquinho? São as técnicas que a gente usa para fazer a... Os princípios organizacionais são os seguintes. Por exemplo, olha as folhas de avaliação do conscienciograma. E olha também como é que é a sequência. Começa embaixo, no zero absoluto, até chegar na fulguração da consciencialidade, do serenão. Depende do que a pessoa quer. Agora, com 100 temas para ela escolher, acaba tendo alguma ideia. Né? E tem as variáveis no meio, né? O que permeia o texto de cada folha de avaliação. É isso aí. Tá certo? Agora, você não acha que um psicanalista pode usar a descoberta da conscienciologia para análise com os pacientes? Você não acha válido? Eu acho. Qualquer um pode usar. Tudo é ciência. Agora, o problema é a pessoa ter menos preconceito para enfrentar isso, que é o duro. Tem pessoa que bem queria, mas não tem jeito. Agora, aquele que conhece bem psicanálise, ele pode crescer muito, se ele for entender as nossas coisas da consciencialidade. Eu comecei a fazer isso com um amigo meu, na década de 60, que foi o Mahab. Ele escreveu um livro que tem lá na Holoteca, chama Parapsicanálise. Mas ele parou por aí. Ele não teve muita motivação em vista das bobagens que ele encontrou por todo lado. Agora, o livro dele é bom. Quem for fazer isso, examinar primeiro esse livro, Parapsicanálise.
Maham Alawar. Está lá. Boa tarde. Boa tarde, isso aqui é educado, né? Boa tarde. Sobre o comentário de que determinado jovem amadureceu, sendo um dos sinais disso o fato de não usar mais os cabelos compridos, gostaria de ver esclarecida a relação, considerando os cabelos longos das mulheres e a barba longa do professor Valdo Vieira. Primeira coisa, eu ainda estava falando isso há pouco tempo, minha barba ajuda o processo de eu falar sem parar. Essa pessoa não entende nada do assunto que eu estou falando. Então, veja bem, barba é um negócio de larinho do chaco. Agora, cabelo na bunda é outra coisa. Cabelo que sai aqui e vai até lá, do jeito que esse meu amigo usava. Vocês lembram dele? Quem é aqui? Lembra? Cadê a turma do CAE? Lembra? Não, e outra coisa, enorme. Até que era bonito, mas a gente ficava em dúvida às vezes. O que era aquilo? Isso aqui, o meu amigo aqui não falou nada. Porque tem gente, por exemplo, se soltar o cabelo, é uma cara de mulher. Agora, alguns desses eu mesmo falei, ó, deixa crescer uma barba, um bigodinho, ou faz uma barba, não precisa ser tão grande. Agora, outra coisa que eu quero falar. Uma coisa é você ter cabelo grande e ser jovem. Outra coisa é ser um velho macróbio, carecão assim, ó, e que tem uma barba desse tamanho. Primeira coisa, se tem uma personalidade danada para deixar uma barba dessa, sendo que a maioria não tem. Primeiro, tem que ter testosterona. O jovem nem sempre precisa deixar crescer o cabelo, precisa ter testosterona. Então, veja, não vão colocar as duas cobaias em contato em relação, eu como cobaia e ele como cobaia, porque a gente engole aí a situação. Não dá. Agora, o que se passa? Cabelo, hoje, a coisa melhor que tem, quando a mulher tem paciência, porque a maioria das mulheres não tem paciência com cabelo. Então ela corta e fica cabelo de... não, Joãozinho, o nome é outro, né? Você está usando, você está sendo bonzinho. O nome é outro, quer dizer, de lésbica. Corta aqui, etc., para parecer que é macha. Agora, o que é que se passa? Isso não é o ideal. Eu estou falando, gente, eu tenho que ser aqui realista dentro das coisas. A verdade é essa. Eu não sou contra a lésbica, não sou contra o cara cabeludo, não sou contra quem está cortando o cabelo pequeno, não sou contra quem não tem barba, não sou contra quem tem cavanhaque, não. Eu acho que todo mundo tem liberdade de fazer o que bem entender. Tá certo? Mas agora, o problema todo é esse. O nosso amigo, com o problema dele, aquilo era, o que é que ele deixava o cabelo daquele tamanho? Era um processo de realização. Ele queria ter autoafirmação. Ele queria ter uma força presencial maior. Agora, eu pergunto, eu não tinha barba, amadureci e deixei crescer a barba. Tem amadurecimento nisso? Agora, ele é o contrário. Ele tinha um cabelão. Ficou mais velho, cortou o cabelão, tem amadurecimento nisso? Quem é que está certo, quem é que está errado? Vocês estão entendendo, né? Ele amadureceu, cortou aquele cabelão de mulher de Hollywood. Eu amadureci, deixei minha barba crescer para segurar o negócio, para poder falar com vocês. São os pilares da grote, é o processo de energia. Outra coisa, vocês já viram, se me colocar um pouco de cabelo aqui, eu ponho uma peruca, eu posso fazer Leonardo da Vinci. Aqui, ó, presta atenção. Se eu tomar banho, e isso aqui ficar assim, eu posso fazer Galileu Galilei. Seu amigo meu, ele já fez o negócio todo. Agora, outra coisa, se eu colocar só um pouquinho de coisa aqui, fazer uma cara bem fechada e tirar o óculos, eu sou o Dory. Não, que eles falavam era Dory, você sabe, nos Estados Unidos, era Dory. Então, é o Darwin. Você está entendendo? Por quê? Todas as barbas, quando elas são venerandas, esse tipo aqui, grandona, elas são parecidas. Então o problema todo é esse. Eu posso desempenhar aí uma série de papéis que vocês fazem, se vocês quiserem, com jeito. E não precisa de usar tanta peruca pequena, porque a barba já está em um lugar. Não é isso? Agora, ó, o melhor da história não é isso não. O melhor da história é a hora que eu vou lá no shopping, entra aquela criança e pega na minha barba para ver se é real mesmo. Entende? Tem disso tudo. Existe alguma proporção mais saudável para a distribuição das 24 horas do dia
entre algumas áreas da vida, como trabalho, família, estudo, atividade física, etc. Olha, não há dúvida que tem. Agora, a coisa toda é o seguinte, olha quais são os espaços de tempo e de espaço físico que você tem ociosos. E vê o que você precisa de ociosidade. Quer dizer, qual é o tempo útil e qual o tempo livre que você tem e que você precisa. Isso aí é que seria bom examinar. Agora, outra coisa também é o seguinte, seria bom examinar os turnos que você tem de sono e de vigília. Então, nós temos aí aquele que eu trouxe sobre o turno mental somático para a pessoa estudar. É o turno intelectual para a pessoa ver, que é o mental somático. Isso aí também pode ajudar. Como posso ajudar uma pessoa quando tem um bloqueio sério no cardio-chakra? Olha, cardio-chakra, a primeira coisa é falar com a pessoa que ela não deve chorar. Se ela não chora, é uma coisa. Se ela chora, é outra. Então você tem que ver se ela chora ou não chora. Porque a pessoa, se tem às vezes um bloqueio, ela é totalmente, então, vamos dizer, eu já trouxe um verbete sobre isso. O verbete da pessoa que não tem emoção. Ela então fica aleximia, e tem outras coisas mais nesse sentido. Tem vários deles que eu trouxe. Então tem que examinar aí o que é esse bloqueio. Porque tem outras pessoas que, em vez do bloqueio, ela tem um excesso. É aquela que chora à toa, que vê um filme, ela chora. Hein? Não. Mas agora, ele não chora. Mas agora o que eu estou falando é o seguinte, se tiver a reação que a pessoa tem para analisar se de fato, como é o cardio-chakra dela. E as pessoas nem sempre sabem analisar bem isso. Você está entendendo? Se examinar. Agora, o processo é o monopólio do cardio-chakra. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter um monopólio no outro chakra. Por exemplo, um cara que é sexólico, você está entendendo? Sexista, ele só tem no cardio-chakra o processo dele de sexo-chakra. Não tem nada disso. Então, isso tem que examinar e ver exatinho. Agora, se a pessoa está tudo certa aí, ela já viu, tem um bloqueio sério no cardio-chakra, é uma pessoa que não tem emoção mais séria. Então, a primeira coisa que tem que falar com ela é o seguinte, olha, você não é bicho mais. Você já é uma pessoa. Então, você é lógica, você tem racionalidade. Vamos entender, a evolução não tem jeito de a gente viver sem outras pessoas. Se você vai conviver com outras pessoas, você tem que ter sentimento. Algum sentimento vai ter que ter. Você, se não tem, pela sua ficha, se ainda não é serenão, então tem que ter, de qualquer maneira, tem que entrar na onda, não tem outro jeito. Então, tudo isso eu acho que a pessoa tem que examinar e ver. Agora, nós temos uma série de verbetes que pode ser receitado para essa pessoa. É só ela olhar aí as coisas novas. Pratica as TENEPS depois da meia-noite. Quer dizer, aquilo que lá no Rio Grande do Sul, agora, ó, português de novo. Eu vou falar uma expressão que eu uso que é errada. 0 hora. Então ele pratica a TENEPS a 0 hora. Está aqui, 00, 2.00, ponto. É 00 mesmo. Porém, eu utilizo bastante aquela variável das 3 horas. Ou seja, se terminei minhas atividades mais cedo, inicio a TENEPS às 23, 23h10, 23h15. E assim sucessivamente até a 1 hora. Isso é ruim? Até hoje sempre utilizei bastante essa variável. A primeira coisa é o seguinte, você se dá bem com esse regime? Olha e vê se você se dá bem. Se está dando tudo certo, agora, tem a outra pergunta cretina. O seu amparador está sendo complacente com você devido à sua impontualidade? Pergunta para ele. Então, de qualquer maneira, tem uma terceira. Vê se você faz as pazes e se entrose melhor com o amparador para ver o que dá. Aí você não vai precisar de fazer pergunta mais. Olha, não estou sendo mal educado, nem estou pensando mal de você, não. Você pensa, eu estou falando assim tão taxativo, aparentemente. Não é, não. É só para a pessoa pensar. Mas veja, num caso desse, ele tem que escutar, é um amparador. Né? Se as coisas estão indo bem, o próprio amparador às vezes está deixando, que é aquilo que eu estava falando antes. Viu? Aquilo aí, ó, esse aqui é do mesmo jeito. O amparador está deixando para a pessoa se desenvolver. Ele tem que melhorar alguma coisa. Às vezes está precisando disso. Sabe lá, eu não vou fazer a pergunta, mas era o caso de fazer, né? Qual a pergunta? Não é para você, não. Mas, ó, só para pensar. Você era muito impontual antes?
Então já está começando a melhorar, porque está na base só de 1 hora, já está melhorando, 15 minutos e tal. Eu pediria que você explicasse um checklist, uma lista de passos, uma lista inicial, para a pessoa mudar a sua condição de atrasildo crônico para a condição de pontualidade. Nossa, está danado isso aqui. Olha, seria bom você vir aqui para a gente conversar da boca para o ouvido, para eu te falar umas verdades, de acordo com a sua ficha, porque eu não conheço, né? Só da gente saber os detalhes, o que ele faz, como é que é, aonde você vai, a imagem que tem, qual é a sua força presencial, como é que é. Eu não sei. Então, falar assim no escuro, eu acho difícil. Agora, de modo geral, tudo que eu falar aqui vai ser apenas uma coisa muito teórica. Agora, falando com ele, o negócio pode ser mais nas vias de fato, né? Pode ser uma coisa mais direta. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Primeira coisa é o seguinte. Quais são os horários que você atrasa, que você tem impontualidade? Quais os horários do dia? Quais os dias da semana sobre isso? Anota lá. Já anotou? Então vamos para a segunda. Olha, com quem que você faz isso? É com pessoa mais chegada a você? Quem é? Qual o compromisso? Que modo que é? Terceira. Esses casos diz respeito a qual objetivo? Isso é tremendamente importante. Objetivo. Porque às vezes você está querendo, vamos dizer, definir um posicionamento, às vezes até autocrata, com problema da impontualidade. Então, é bom ver a psicologia da impontualidade dele. Essa terceira é terrível. Eu não sei se ficou bem claro. Não, ele quer mostrar que ele é o tal. É igual a mulher que não chega na hora para chamar a atenção. Quem é que está faltando? Está faltando Eunice. O que foi? Não, foi o cabeleireiro. Não, espera que ela já vai chegar. 1 hora depois ela chega toda pomposa, de salto alto e fazendo barulho, porque o salto está com... Como é que é aquele negócio da égua? Ferradura. Eu tenho que falar que o povo já está sabendo tudo meus negócios da ferradura. Que é o problema da égua. Agora, onde é que tem mais égua? Eu já falei também, tem um lugar. Paris. Eu já fiquei em hotel que eu tive que mudar de hotel, porque não dá para ficar lá. Chegava numa certa hora, era tanto trotuar. Você sabe o que é trotuar, né? Era tanto trotuar que não dava aquele Você quer que dormir com a coisa daquela? Você está lá no 6º andar, 4º andar. Em Paris não tem muita gente, muito troço alto. Mas geralmente no 4º andar, o negócio não dá para dormir por causa do trotuar com as éguas ferradas. Agora veja, hoje em dia, se for falar égua ferrada, dá 2 conotações negativas. O negócio é pior ainda. Você está entendendo? Mas antigamente, a gente podia falar isso. Você está entendendo? Negócio sério. Então, vamos entender. Eu não sei se ficou pelo menos alguma ideia inicial aí. 3 ideias, eu dei para a pessoa ver. Com isso, ela vai, através disso, ela vai ver a decorrência, os efeitos, as derivações, as consequências disso aí, num nível mais amplo. Mas agora, o ideal seria era conversar com a pessoa diretamente. Gente impontual simplesmente não tem relógio, não usa relógio. Não. E muitas vezes usa isso como argumento, mas veja, eu não tenho relógio. Falo, até a comigo você sabe que isso não pega, né? Porque eu não uso relógio há quantos anos. E eu sou super pontual nas minhas coisas. Tem também. Agora, ó, pior da história não é isso. Pior da história é quando a pessoa viu que está assim, ela olha bem para mim, observa as coisas que eu estou vendo, fica quietinha, depois chega para mim assim. Vem cá, você com esse negócio de chegar cedo não é nada, você é ansioso. Por isso você chega cedo, tudo isso é colocar na minha cara. E eu, assim, tem que aguentar mais essa. Passado bravo. Aquele negócio que a gente falava, passado bravo. Eu ter que dormir com essa, mais uma vez. Um caso desse é assim, melhor escutar essas coisas que ser surdo. A gente escuta, uma boa, né? Solta uma piada, fala alguma coisa e tal. Né? Vou usar a técnica lá que o meu amigo, lá, o médico ontem, me falou.
A hora que ele examinou, né? Examinou, viu que eu estava mais ou menos bem, falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa muito séria, que é uma orientação para paciente no seu nível. Muito sério que você deve seguir. Primeira coisa, arranque o sutiã e meta os peitos. O meu exame era o seguinte, a taxa ruim é 400 lá, os totais dele. Tudo no computador, milhões de coisas. Aparelho, entrei na tubulação, entrei pelo cano, aquele negócio todo. Negócio todo. Agora, o meu é 34. Para 400, eu falo assim, ó, não dá. Arranja outro exame, porque esse aqui você não precisa. Agora, eu tenho que tomar remédio mesmo assim. Isso é para ver os cálculos da pessoa, por causa da minha idade, que a tendência é ter aterosclerose. As artérias e veias vão ficando com deposição de cálcio e outras coisas mais, você sabe. Aí, daqui a pouco eu estou aqui com você, não estou sabendo nada. Então, nós estamos de olho para ver. Agora, esse negócio do sutiã, eu gostei muito dessa. Arranca o sutiã e meta os peitos. Quer dizer, ele abriu umas coisas. Que eu perguntei, mas o que é que eu vou fazer agora? Agora, é um grande médico. Gostei de conhecer o meu amigo. Agora, na hora de despedir, eu falei assim, olha, gostei muito de te rever. Não é a primeira vez que eu vejo, né? Eu logo vi pelo ambiente lá as coisas. Fora de série. Muito bom. Sempre é bom, né? Vocês pensam que toda vez vocês vão encontrar só comigo, que sou assediador de vocês? Não. Tem hora que vocês vão encontrar com gente boa. Não é assim. Às vezes é o Wagner, às vezes é o Lost. Tudo é possível. A dupla é importante. Convivi com o casamento durante 32 anos com uma pessoa que foi verdadeiramente um guia cego. No entanto, vocês estão vendo. Agora, eu pergunto a vocês, sem falar, é homem ou a mulher que está falando isso aqui? Mulher. Agora, no entanto, eu o rejeitava fisicamente, o cheiro e outras coisas, etc, etc. Hoje, estou numa segunda união, um homem que eu amo. No entanto, o nível de inteligência evolutiva dessa pessoa é 0. Sinto que evolutivamente estou em retrocesso. Faço o que posso em assistência. Aqui eu posso cumprir meu trabalho. Nesse grupo, sem nenhuma lucidez evolutiva, ou eu estou perdendo tempo? Olha, não. Primeira coisa, você não está perdendo tempo. Agora, eu vou te dar uma recomendação de avô para a neta. Dá um jeito dele trabalhar com você na assistência que você faz aos outros. Ele ter uma participação. Com o tempo ele vai aprender, vai ficar motivado, ele vai crescer. Eu não admito que uma pessoa tão bacana igual você, que esse cara, você vai falar que ele é bobo? Nunca. Senão ele não escolheria você. Gente, não tem lógica isso que eu estou falando, não? Tem lógica ou não tem? Como é que é? O que vocês acham? Então veja, primeira coisa, ele não é tão zero à esquerda assim, desse jeito não. Vamos dar mais valor pro cara. Ele é ótimo, porque ele escolheu você. Então o nível de inteligência dele não deve ser tão baixo. Lógica é lógica. Pois é, ele deve ser acomodadinho. Outra coisa, deve gostar muito de você. Você deve talvez ser, não sei, mas deve ser muito protetora. Ele se envolveu, se aninhou. Você sabe. Mimou. O processo todo é paparicou. Está paparicado. Então veja, dê um trabalho para ele junto de você. E cobre. Enfim, usa aquela técnica que eu sempre usei lá no Instituto. Colocar a pessoa na chapa quente. Vamos ver para que ela veio. Ela vai acabar tendo interesse, motivação, dedicação para o processo. É só ver. E ela aprende. Agora, ó, outra coisa. Tem um negócio que você não falou aqui, que eu acho seríssimo da sua parte. Ensine a ele. Cadê a sua propedêutica? Cadê a sua pedagogia?
Cadê a educação para auxiliar a pessoa que está precisando? Se ela está vendo que ele é inferior ao processo intelectual dela, o que ela está esperando? Tem que ensinar. Aula é para isso. Como é que é isso? Então, essas duas coisas é muito sério. Primeiro, se ele escolheu a ela, ele não é tão burro. Segundo, por que ele não é tão burro? Você pode falar assim, não, mas ele continua. Para mim, isso ainda é burro. Então, tá certo. Então, vem cá, você é mais inteligente que ele. Se ele escolheu você, quem é que é mais inteligente da escolha? Foi você que escolheu ele, que é burro. Olha você, foi escolhida por ele. Vocês estão entendendo? Aí agora vem a justiça salomônica. Quer dizer, você que me conhece. Agora, ó, vamos chamar o povo do jurisconsulto para defender isso aí. Cadê o Jabas? O Jabas não está aí. Mas, não estou certo? Vai ver, Salomão. Salomão total. Mas veja, de uma lógica. Agora veja, isso aí é que eu falo, que é o pior do que a helenística, porque é a maiêutica. Você está entendendo? Nós temos que acabar com o processo da retórica, não adianta. O problema é de argumentação. Agora veja, tudo baseado em fatos. O que você acha, Wagner? Não tem lógica nisso tudo? Agora, que orientação você dá ao retomador de tarefa que esteve com você no centro da consciência contínua, ainda garotão, e está voltando agora ao convívio do grupo evolutivo? Como recuperar o tempo exológico? Estou atualmente com 43 anos. A primeira coisa, você tem que se apresentar aqui na minha frente e bater continente. Eu quero ver, quero saber o que está se passando para julgar qualquer coisa, pelo menos dar uma opinião, um palpite, né? Alguma coisa nisso. Esse, ele está aí, né? Eu acho que eu não conversei com ele. Eu sei quem é, mas eu não cheguei a conversar essas coisas com ele, não. E nem estou sabendo que está... Pois é, eu nem estou sabendo se ele voltou, não. Então o problema todo é o seguinte, ele está aqui uns dias aí? Está morando? Então o problema é a gente conversar com mais calma. Agora, o que eu acho é o seguinte, como recuperar o tempo exológico? A primeira coisa, ele está participando de alguma coisa da Apex? Esse é o primeiro motivo, porque tem que ver para ele se atualizar. Primeiro, ele tem que atualizar as fofocas com a gente. Depois ele tem que atualizar com o trabalho dele na vida. A gente vê o que ele vai fazer agora com 43 anos. Uma outra coisa, tem que perguntar para ele, você já passou da andropausa? Eu acho importante também, para ver por que ele está voltando. Outra coisa, você fez pé de meia? Como é que está? Com 43 precisa saber dessas coisas. Ele comentou que na época do Centro de Consciência Contínua ele tinha muita projeção, projetava assim com muita facilidade, conversou com Wagner, era da turma lá de São Paulo, da época lá. Né? Ele não está aqui não, né? Não, agora aqui não. Então tá. Mas... Agora me conta, ele está julgando a distância, porque mandou um negócio aqui, ó. Está testando a água para ver se está quente. Está morna. E aí ele vê essa questão da integração. Vamos ajudar, tá certo? Se ele estiver por aí, fala com ele para conversar com ele. É capaz de ele estar escutando, é capaz de ele ter visto. Vamos ver o que a gente faz agora. O que eu vejo é o seguinte. Ele agora tem tudo, porque ele conhece a turma desde o início, na raiz da história, e hoje nós estamos com muito mais coisa. Já há um ambiente enorme para receber o retomador de tarefa. Vai ser até mais fácil para alguma coisa. A recuperação hoje é muito mais rápida. Se ele quer mesmo recuperar. Preciso saber é o nível de resolução, de vontade dele, está entendendo? É isso que seria bom conversar para ele saber, né? O que tem nesse sentido. Agora, a propósito, queria conversar com você, que eu estou vendo que você materializou aqui na hora para outra. O caso todo é o seguinte, como é que estão as coisas por lá? Tudo jóia? Valeu? Valeu? Escuta, eles estão querendo fazer uma coisa aí que eu queria que você ajudasse. Eles querem fazer uma miniatura do tertuliário em amarelo para fazer promoção e vender aquilo. Olha isso. Se de ver depois a sua planta, com o negócio todo, para ver como é que fica. Você sabe que ele vai fazer uma arcada, 2 pilares na frente, etc. E vai ter também cúpula. Já está tudo organizado. Agora, se já foi dar para ver, a primeira coisa, aqui meu dedo no seu nariz, você precisa ir lá e ver como é que está.
É um negócio. O meu Coliseu já está praticamente pronto. Agora, é o Coliseu meu, porque eu sou... Pois é, eu sou um gladiador, estou lá no meio. Você está entendendo? Agora vocês não. Olha o leão, deixa. Vai ter a entrada do leão, dos leões, das coisas, tem tudo lá. Agora, é miniatura ainda, né? Não é do tamanho do Coliseu, mas parece, né? A situação e tal. É. Agora, está ficando muito bom. Eu estive olhando lá com calma o problema da eletricidade, né? A tubulação dos plugs, das tomadas. Está muito bom. É de 3 em 3, ou 4 em 4 cadeiras, como é que é? Porque lá ainda não tem a cadeira, eu não sei quantas são, mas quantas? É que varia porque o número de cadeiras por círculos varia. Então tem lá mais embaixo um para cada 2, depois aí um para cada 3, e mais em cima está tomado para cada 4. Vai ficar massa aí. Todo mundo vai ter. Então, a hora que o cara começar a falar muita coisa que eu não trouxe laptop, tá só, você cala a boca aí, porque não tem laptop, não pode falar. Porque lá não tem jeito, né? Vai ter tudo para a pessoa anotar, ver as coisas, tudo. Vai ser o máximo. Acesso à internet para todo mundo. Acesso à internet, não. Está muito bom. Agora a gente já tem uma boa visão da situação toda. E outra coisa, é tudo feito na base da laje. Está lajeado o negócio. Qual que é a data prevista para a inauguração? Não, o negócio seria o fim de outubro, mas ainda tem uma opção de coisa para ver, né? E a gente mesmo inventou o modo. Você sabe, brasileiro vai construir. Nós mesmo, a culpa é nossa. Mais da gente. Está inventando modo mesmo. Mas agora, você precisa ver como é que vai ficar lá os pilares. O que é que você fez? Você vai colocar um triângulo em cima daqueles... A ideia é um daqueles... Então vai ser... um oitão. Tipo... Um frontão. Frontão. Um frontão do estilo... Isso aí é estilo greco-romano. É o greco-romano. Esse aqui é o ideal. Agora, veja... Não, é igualzinho lá do Mário. Marco Almeida, lá do colégio antigo, que foi dar a Uniúd. Agora, nós precisamos de uma coisa dessa. Pelo seguinte, é um negócio sério. Outra coisa, eu arranjei um nome, vamos ver o que você acha. Você está de acordo? Eu não sei se você escutou isso aí. Porque ele não viu muita abertura, porque ele estava viajando. Então, ele está totalmente chucro, numa opção de coisa. A gente precisa falar. Deixa eu falar, o chucro. Escuta só, vamos entender. Eu arranjei um nome que deu uma galha danada aqui. Eu falei, quem que é que seria melhor para a gente colocar? Porque é tertuliário. Então eu queria colocar assim. O primeiro debatódromo do planeta. Ou se não, podia ser o primeiro debatório do planeta. Mas a maioria do povo achou que o debatódromo é mais... Acho que é mais fácil de... Você entende? Acho que é debatório. Aí, tá vendo? Cara, esse aí é vivo. Eu gostava de ver, queria ver a opinião dele. Hein? Já está pronta lá. Já fizeram. Não, mas a gente está ouvindo aqui. Só para confirmar. É reconfirmação. Ele está chancelando o negócio. O Wagner é bobo. Ele sabe das coisas. Não, lá vai ter um mirante para ver do lado de lá. Tudo aberto. Grande. Vai ter o mirante, sim. Lá de cima, vai ver. Não vai ter lá em cima da paisagem. Não, isso não vai ter. Você sobe lá e veja a paisagem que vai descortinada ali. É impressionante. Everton, vai ter um mirantezinho pra gente ver tudo. Vai, onde chega no final da rampa. Não, ali é a janela. Você está falando? O sol não se põe nos seus ouvidos mais. Estou falando mirante para tirar foto. 640 mil metros quadrados. Você ainda não foi ver onde é que é a Sindex, não, né? Não, ainda não. Você precisa ir lá ver. Você vê o que é terreno agora? Eu olhei aquele terrenão com as coisas todas lá e olhei os jovens. Ixi, vocês têm muito trabalho para fazer. Tem que preencher isso tudo aqui, hein? Mais tempo de vida não é fácil. O negócio é bravo. Agora, é uma beleza, viu? O ambiente já está sendo criado, vai ser o máximo para fazer as coisas que eles querem. Agora, já. Nós vamos ver isso tudo. Agora, vai ser bacana ver essa concorrência de serenário. Quem é que vai ser o serenão primeiro para aparecer aí? Osvaldo, não, acabou de ligar um e-mail titulado Cúpula do Tertuliano. E a pessoa fala assim, meu esposo já sugeriu há muito tempo que a cúpula deveria ser tipo abre e fecha,
como nos observatórios astronômicos. Ah, sei. Só para... Isso aí nós não vamos fazer, não, que não dá. Se tiver dinheiro. Se ele quiser Pode até de voar. Para dar 1 milhão. Fala pela de doar. dólares que a gente faz. Fala pela doar. Agora, a primeira coisa para fazer uma coisa dessa, teria que ter feito um negócio maior. O tamanho ali não dá para caber isso. Mas você vai pôr telescópio nesse negócio, na história toda. Outra coisa, que isso aí eu falei desde o início, que é um cinema de Hong Kong, que havia na década de 60. Que lá, no intervalo da sessão, que eu estava assim, saía todo o calor lá de dentro, depois e não caía nenhuma sujeira em cima de você. Eu achava aquilo o máximo, que era para cair, né? Agora, você está lá embaixo, o negócio abrindo e fechando em cima de você. Agora, fechava, aí entrava o ar-condicionado, pronto. Tudo, vida nova. Céu de brigadeiro. Aquilo era impressionante. Agora, nunca vi, nem nos Estados Unidos, nunca vi uma coisa dessa. Agora, isso aí teria que ser um negócio de telescópio desse jeito. Que daria para fazer, mas não tão mas grande, agora, mas... arranja $1 milhão de dólares aí que a gente faz. Aldo, só para ajudar aí, a gente está produzindo um material do tertuliário específico para vender e ajudar a finalização da obra. E a gente incluiu pendrive de 4 GB, jaleco, canetas, uma série de brindes que vão ajudar a finalização. E deve estar pronto a partir de agosto agora. Deixar registrado. Vai bem. É muito bom. Mas de modo que as coisas estão caminhando, né? Pouco a pouco. Nós estamos chegando lá. Agora, Wagner, não deixa de ir lá com a Nancy para você ver como é que está. Olha isso. Agora, outra coisa. Alguém fez revisão aí do texto, alguma coisa que tem que falar? Tertúlia ainda não terminou, pessoal. Eu quero falar para vocês que no domingo que vem nós vamos discutir mega responsabilidade. Eu não falo o que é isso. Vamos ver no domingo. Você quer olha lá, tem um microfone lá atrás, está faltando um microfone lá. Na seção laboratoriologia, não seria o caso de incluir o laboratório da Proexis? Porque, inclusive, o verbete é da autoproexologia, né? Às vezes é bom. Coloca aí para nós, tá certo? Quando a Ivanilda falar, vocês não dão microfone para ela, dão um macrofone, tá certo? Isso é muito importante. Agora, o que mais está faltando? Alguma novidade aí? Por incrível que pareça, o Loche hoje não falou nada. E, no entanto, o negócio é autoproexologia. A gente não entende o que está se passando. Tem alguma coisa diferente. Será que é porque ele hoje é retardatário? É isso? Retardatário. Saiu bem, espertinho aí. Terrível essa. Professor Waldo, não é pergunta, era só partilhar aqui uma sincronicidade. No domingo o verbete foi Banco de Sangue Humano. Eu sou dadora de sangue já há 10 anos e ontem e hoje o Instituto Português do Sangue mandou-me 2 mensagens a convidar para ir dar sangue. Foi curioso, eles não costumam fazer isso. Que coisa. É bem interessante. Isso aqui é aproveitamento do tempo. É impressionante, não perdeu tempo, hein? Está em cima. Mas vamos doar o sangue. É muito importante. Eu vou já no Ora, pois, por que não? Eles já estão à espera que eu chegue para sugar o meu sangue. Essa é que é, né? É isso aí. Mas olha, então nós vamos passar para vocês aí que hoje nós temos aqui 19 temas para vocês escolherem aí. Todos têm papel? Antimodelo, autocompromisso multidimensional, autolucidez parapsíquica, comitê de pararecepção, complemento da descrenciologia, holopensene saturado, horário nobre, presumibilidade, ser, estar, culturologia,
desintermediação, exegese conscienciológica, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, interesse transempresarial, minimorexis, pendência, refinamento formal. Nós temos agora 4 recados. Alvarez, Rosa Nader, Ieda e Lourdes. Pessoal, boa tarde a todos. Estou vindo aqui para passar 2 recados do Intercamp. O primeiro deles é que o Intercamp amanhã está completando 3 anos de existência já. E a gente está aqui para convidar vocês para estarem participando no final de semana da próxima semana, no dia 1, 2 e 3, do SCP-2 que vai haver em Pesqueira, que é no interior lá do estado de Pernambuco. E esse SCP-2 ele é especial para o Intercamp também, por quê? Porque parte da renda desse SCP-2 vai ser revertido para a construção do primeiro laboratório da região Nordeste. Então, as pessoas que forem estar participando desse evento vão estar sendo doadores e corresponsáveis pela construção do laboratório da mentalsomatologia. Então, quem tiver maior interesse pode entrar em contato com o Intercamp Natal, que é o 84 32 11 31 26, ou com o Intercamp Recife, 81 DDD 34 63 4979. Obrigado. Eu queria lembrar a todos que nesse final de semana o Conselho Científico vai estar realizando o primeiro encontro de qualificação da pesquisa. Então, é um encontro onde a gente espera que a comunidade da Conscienciologia discuta alguns pontos, tais como autopesquisologia, parapercepciologia, ferponologia, argumentologia, conscienciografologia. É uma primeira discussão, a gente vai mais que arrecadar dados do que tirar alguma conclusão desde já. Um ponto principal disso, tendo em vista a tertúlia de hoje, me parece que é discutir os limites entre o rigor e a vulgarização da ciência da Conscienciologia. Tem mais uma questão, que é aquele questionário que a gente passou para muitas pessoas, que ele vai estar disponibilizado a partir de amanhã na internet. E a gente vai passar um e-mail para vocês, indicando qual é o site que vocês vão acessar. Por quê? Tem muitas pessoas querendo responder ou entregar ainda. Os que já foram entregues, a gente já tabulou. E a gente não tem tempo hábil para tabular. Então, a gente colocou, o Rui conseguiu colocar online, né? E ele vai fazer uma tabulação automática. Então, a gente pede para quem não conseguiu entregar ainda o questionário, aguarde que a gente vai mandar um e-mail para vocês indicando qual é o site para que vocês possam preencher. Porque esse questionário dá uma visão de como é que está a comunidade hoje. Tá bom? Obrigada. O meu convite é para todas as mulheres que têm interesse em conhecer-se melhor, mais aprofundadamente, e com isso otimizar sua programação existencial. Nesse final de semana nós vamos ter o curso Autopesquisa em Ginossomática, dia 26 e 27 de julho, com esse objetivo. Vai ter a participação especial da professora Graça Razeira e da professora Nancy Trivelato. E nós temos apenas 6 vagas, porque são 30 vagas no total. Então, quem tiver interessada, por favor, pode se dirigir à recepção do CAEC para efetivar sua inscrição. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria convidar para assistir a uma aula que eu vou dar na UniOeste, no sábado de manhã. É uma apresentação dos resultados do meu mestrado, da minha pesquisa de mestrado em Educação. É sobre processos de aprendizagem e resultados escolares dos alunos, ou seja, os alunos, eu fiz uma pesquisa com quase 400 alunos e fui perceber os que estudavam de forma profunda e de forma superficial, ou seja, estudavam porque queriam mesmo estudar ou pelas notas, e a relação do comportamento dos professores e dos pais com esses comportamentos. Por isso, eu acho que para quem é professor ou para quem é pai, vai gostar. É na UniOeste, é aula aberta ao público, é entre as 8h30 da manhã até ao meio-dia, e fica no auditório da biblioteca. Obrigada. O verbete que ganhou foi Autolucidez Parapsíquica, com 13 votos. Deixa eu dar um recado para vocês, que chegou na Mega História os exemplares do livro Voltei. Foi muito difícil de encontrar, porque está esgotado, só consegui em Brasília. Então, eu só tenho alguns exemplares. Quem estiver interessado pode passar lá e reservar comigo, ok? Boa tarde, até amanhã.